Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast dos Filhos do Trovão e hoje o nosso convidado é Gabriel Venturini de Souza. Pessoal, de Souza, não é só Venturini, também é português, principalmente português. O Gabriel é arqueólogo, é pastor e hoje está aqui para nos mostrar, para nos ensinar várias coisas, para nos mostrar também várias coisas, várias curiosidades. Mas antes de começarmos a nossa conversa, pessoal, é a lenga-lenga do costume. Metam o like, partilhem com os vossos amigos, com a vossa família, sigam-nos no Instagram, no YouTube, TikTok, Facebook. Estamos no Apple Podcasts, Spotify, nós estamos em todo o lado, portanto não há desculpas para não nos verem e para não nos ouvirem. E é isso, pessoal, aproveitem a conversa, mais uma vez partilhem com o pessoal, e é isso, pessoal, uma boa conversa e até já. Obrigado, Renato. Obrigado, Gabriel, pela tua vinda aqui. Venturini de Souza. De Souza. Faz toda a diferença. Esse de Souza tem uma origem portuguesa, não é? Figueira da Foz, disseste tu. É só uma curiosidade a teu respeito. Sim, da parte da minha família, sim. Ok, tu tens... O nome original vem de um nobre que acompanhou Afonso Henriques, portanto, Uau. Os Souzas. Os Souzas. São muitos. Souzas São muitos. Há Souzas em todo lado. De ambos os lados do Atlântico. Yeah. E para nós é um enorme privilégio ter-te aqui, mas antes de começarmos a conversar mais a sério, deixa-me só fazer aqui um breve reconhecimento a uma pessoa, um amigo, um irmão, que na verdade ele é que foi o link que tornou possível a tua vinda hoje aqui. Tu certamente sabes que eu estou a falar do Pedro, não é? O Pedro Rocha. E ele é um amigo e ele tem sido uma grande colaboração. Ele é um colaborador. Já podemos até dizer que ele é um colaborador do podcast Filhos do Trovão, porque ele realmente tem sugerido aí alguns convidados e tu és um deles. E eu tenho a certeza absoluta, por aquilo que nós já conversámos aqui nos bastidores, aquilo que já tínhamos até conversado anteriormente, na semana passada, já deu para perceber que este vai ser um episódio realmente diferente. E acredita que eu digo sempre isto, ou quase sempre eu digo isto, nós temos uma lista, temos uma lista e vamos atualizando, temos os nossos desejos, não é? E sempre desde o primeiro momento que criámos este podcast, que foi o nosso desejo ter alguém que falasse mais a sério daquilo que tu vais falar aqui, de uma maneira muito, muito, muito séria e muito consistente, eu não tenho dúvidas, que é a questão da arqueologia, por assim dizer, bíblica, não é? Porque é uma vertente que nós ainda não tínhamos explorado aqui no nosso podcast. Então é uma grande alegria e eu considero até um grande privilégio, já estou a repetir, mas é verdade, a tua presença aqui, porque eu não tenho dúvidas que vai ser muito edificante para muitas pessoas que já conhecem alguma da história bíblica, conhecem a Bíblia, já leram a Bíblia, mas juntar estes factos históricos, arqueológicos que tu vais aqui trazer, vai dar mais força, mais consistência, digamos assim. Que sim. Vai, sem dúvida que vai. E é um assunto que a maior parte das pessoas gosta e busca saber mais, e como é que foi e como é que não foi. E nós estamos nesta senda da tecnologia, informação, e é a melhor altura para nós, neste caso tu, porque não é a minha praia, confesso, gosto muito mais de perceber e de ouvir. Sou grande fã de história de Portugal. José Hermano Saraiva para mim é o top em termos de história, porque eu cresci praticamente a ouvir com os programas dele, maravilhoso, um comunicador tremendo. Mas tu hoje para nós serás aqui o José Hermano Saraiva da Bíblia, digamos assim. Então, eu não tenho dúvidas, Gabriel, vai ser tremendo, vai ser muito bom. Tudo aquilo que tu vais trazer da parte de Deus, essencialmente. Não sei se queres falar um bocadinho, assim, muito rápido sobre as tuas origens. Eu sei que tens aí uma parte italiana, Venturini, de Souza, português. A minha família é uma história complexa. Eu tenho origens italianas, alemãs, escocesas, um bocado misturado. E todos se encontraram no Brasil, que é onde o mundo se encontra, não é? No Brasil, portanto, ambos os meus pais são brasileiros, nascidos, pelo menos no Brasil. Mas os meus avós paternos foram missionários
eram brasileiros, mas foram missionários aqui em Portugal. Começaram o trabalho evangélico batista nos Açores. Portanto, meu pai cresceu aqui em Portugal. Minha mãe é brasileira, cresceu no Brasil. Depois que casou com o meu pai, eles foram para a África. Então foram missionários em África e eu cheguei a Guiné-Bissau com 2 anos de idade e passei lá 12 anos com os meus pais, com a família missionária. E nós já há muitos anos, desde 2009, já estamos de volta a Portugal, a Lisboa, e temos estado a ministrar aqui. Portanto, isso muito resumidamente, não é? Mas pronto, sou bisneto, neto e filho de pastor, neto e filho de missionários, portanto é uma longa história de serviço ao Senhor. Eu fui consagrado ano passado, portanto já é a 4ª geração. Um jovem pastor. É um jovem pastor. Que trabalha com jovens. Trabalhas com jovens? Sim. Ok. Que bênção. Epá, glória a Deus por isso. Olha, eu começo já assim por colocar aqui na mesa, não vou dizer, vou colocar para ti a bola, vou mandar a bola para o teu lado, mas colocar aqui na mesa aquilo que eu posso dizer que eu considero que ainda existem algumas dúvidas nesta questão aqui, que é a questão da existência ou não de Jesus Cristo. Tu disseste-me há pouco algo que eu nunca tinha ouvido em lado nenhum. Tu disseste que academicamente, não foi assim que disseste? Sim, academicamente. É desde 1960 e tal, não é? Mais ou menos assim. Eu disse há uns 60, 70 anos. É difícil colocar uma data precisa, não é? Não, dizer um ano, a partir deste ano não se discute mais. E é claro que há na internet sempre alguns, vamos chamá-los iluminados, que de vez em quando mandam umas bocas na internet, tipo, nem sequer sabemos se Jesus existia ou não, mas ninguém sério, neste momento, e já há muitos anos, discute a existência do Jesus histórico. Mesmo se fores ver debates dos principais ateístas, mesmo um Richard Dawkins, por exemplo, não discute que existiu Jesus Cristo existiu, realmente. Portanto, mesmo os grandes estudiosos da Bíblia que são ateus, nenhum discute isso. É um facto. É um facto histórico. Tão seguro quanto qualquer outro facto histórico que possamos ter, não é? Aquela que em história e arqueologia não é matemática, não é? Claro. Nunca se pode ter 100% de certeza, mas eu diria que se pudéssemos ter, é Jesus. Né? É daqueles personagens históricos, nós não temos dúvida que ele realmente existiu. Eu estou a colocar esta questão porque é a questão que muitas vezes nós ouvimos, mas isso é tudo uma invenção, Jesus foi uma figura inventada, foi alguém que nunca existiu, que nunca escreveu nada e tudo isso. Mas, embora tu digas e acabaste de dizer que muitos ateus, eles atestam dessa veracidade, ok? Mas isso também não quer dizer, como tu disseste, não quer dizer que eles acreditem no Cristo. Não é? Exatamente, são coisas muito diferentes. São coisas diferentes. Eu disse que ninguém discute a existência do Jesus histórico. Do homem. Agora, obviamente que há muita discussão e sempre haverá muita discussão sobre se ele era quem ele dizia ser, não é? Ou se ele realmente se considerava Deus ou não é? Pronto, aí entramos noutro campo teológico. Judeus, né? Sim, e portanto isto é outro ponto, não é? Então, falando, em termos históricos, em termos arqueológicos, nós não temos dúvidas que houve um homem chamado Jesus, vindo de Nazaré, que existiu no 1º século, que teve discípulos, não é? E um dos fatos mais atestados é que ele foi preso e foi condenado por Pôncio Pilatos, não é? E foi crucificado. É dos fatos históricos mais seguros que nós temos. Nós, para além de termos do texto do Novo Testamento, e acho que em breve já vamos falar mais sobre o Novo Testamento, né? Mas nós temos historiadores da época, bastante próximos do fato, que relatam isso. Flávio José é o principal historiador judeu da época, e ele fala sobre Jesus, fala sobre a crucificação, Pôncio Pilatos, e inclusivamente ele diz que os discípulos de Jesus teriam dito que Jesus teria ressuscitado. Claro que ele não aprova isso, não é? Mas temos historiadores romanos também. Um dos principais, e não é o único, mas um dos principais é Tácito. Ele não é fã dos cristãos, pelo contrário, mas ele é importante por justamente ser uma fonte não cristã. Flávio José também não era. Mas pronto, Tácito sendo romano e sendo claramente anticristão, ele acaba por comprovar não só a existência de Jesus, não se pode ser anti uma coisa que não existe, não é? Mas também ele confirma a prisão de Jesus e a condenação por Pôncio Pilatos e a crucificação. Portanto, acaba por ser dos fatos históricos da história da humanidade que nós temos mais certeza. Comprovadíssimo.
Sim. Yeah. Eu, anteontem, salvo erro, vi uma reportagem que alguém fez, acho que foi BBC, ao Museu de Israel. Sim. Yeah. E vi lá uma inscrição que descobriram, não sei se foi há pouco tempo, Em uma Cesareia, pedra. a inscrição de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos. Sim. Yeah. Houve um tempo alguma discussão sobre se Pôncio Pilatos realmente teria existido e sido governador na Judeia. Yeah. Não, digamos que nunca foi uma discussão. Assim, acho que uma parte das pessoas sérias, mesmo antes da descoberta dessa inscrição, não duvidava muito que Pôncio Pilatos teria existido, não é? A questão é, nós não tínhamos, até a descoberta dessa inscrição em Cesareia Marítima, não é? Nós não tínhamos nenhuma inscrição do Pôncio Pilatos. O que também não era de se estranhar, porque houve centenas de governadores romanos ao longo da história, não é? Não só na Judeia, mas por todo o Império. Nós não temos inscrições de todos eles, claro. Naturalmente. A maior parte do que houve na Antiguidade, mesmo mais de 90% do que existiu na Antiguidade, já desapareceu. Yeah. Foi utilizado, foi destruído, pronto. Mas a verdade é que essa inscrição em Cesareia veio ser mais uma evidência, né? Mais uma prova. Tens ali escrito em pedra, literalmente, que ele era que ele era o governador, certo? Governador é uma inscrição mandada fazer por ele. Yeah. Mandado fazer por ele. Mandado fazer por ele. Outra coisa que eu até apontei aqui, porque às vezes pode-me escapar, uma das outras coisas que lá tinha esse museu era o túmulo. Aquele era um género de túmulo mais... Caifás. De Caifás. Sim. Ou seja, o sumo sacerdote... Sim, tens a inscrição com o nome dele, pronto, né? E no mini sarcófago, né? Na caixa funerária de Caifás, sim. Novamente, não é que houvesse grande discussão sobre se Caifás teria existido, não é? Mas pronto, novamente, vai juntando as evidências, não é? Vai encaixando as coisas. E é mais uma evidência relacionada com a história de Jesus, não é? E basta ver tudo o que nós sabemos sobre a Jerusalém do século I, não é? E todas as descrições que nós vamos ter nos evangelhos de locais, de sinagogas, de sítios específicos, nós, a esmagadora maioria, sabemos onde era. Exatamente. O local exato, não é? Sabemos onde foi o tanque de Betsaida, onde Jesus curou, né, o paralítico. Sabemos onde ficava Cafarnaum, onde ficava Nazaré. Durante muito tempo houve discussão onde ficava Nazaré, então descobriu-se arqueologicamente o sítio de Nazaré, que efetivamente era minúsculo, não tinha importância nenhuma, mesmo na Galileia, estava ao lado errado da Galileia. Mas conhecemos Cafarnaum, sabemos onde é que era a sinagoga de Cafarnaum, nós sabemos exatamente onde Jesus pregou muito do seu ministério, não é? Porque ele teve muito tempo em Cafarnaum, sabemos como é que eram as casas do primeiro século, inclusivamente existe a tradição. Hoje em dia, se fores a Cafarnaum hoje em dia, existe um local onde se acredita que poderá ter sido a casa de Pedro. Portanto, a casa onde Jesus ficava quando estava em Cafarnaum. Obviamente não temos como ter 100% de certeza, claro. Não é? Só que é uma casa do século I, não é uma casa típica do século I, e que desde muito cedo houve uma comunidade cristã lá que associou esta casa a Pedro. E há uma igreja, uma pequena igreja bizantina, século IV ou século V, que é construída por cima desta casa. O que reforça que já nessa altura havia tradição muito forte de que aquele era o local da casa de Pedro. E quando se fez escavações, descobriu-se não só a igreja, mas como por baixo da igreja há a tal casa do século I, ou seja, do tempo de Jesus. Portanto, se não foi a casa de Pedro, é uma casa do período em que Jesus andou por lá, né? Jesus, Cafarnaum não era muito grande, então Jesus deve ter andado por todas aquelas ruas, não é? E passado por todas aquelas casas. Portanto, como eu disse, não só existem fontes históricas, bíblicas e extra-bíblicas que nos falam sobre Jesus, mas também todos os detalhes à volta de Jesus nós conseguimos confirmar, né? Conseguimos saber os locais por onde ele passou, às vezes até as próprias estruturas em si, não é? Nós temos, por exemplo, a sinagoga em Magdala, onde vivia Maria Magdalena. Magdalena. Temos a sinagoga do século I, inclusivamente a pedra onde se colocava o rolo da lei. E, portanto, eu estive lá e foi dos locais para mim mais especiais. Não é um local de peregrinação, mas como era a sinagoga do século I, especificamente, porque a de Cafarnaum, ela sofreu reformas depois. Portanto, ela já não está igual ao que estava do tempo de Jesus. A de Magdala não está. Ela depois foi destruída, ainda no século I. Então ela ficou
como estava no tempo de Jesus. E, portanto, andar por aquelas estradas e pisar naquelas pedras, imaginar Jesus a passar com os seus discípulos e entrar naquela sinagoga para falar, né, no sábado, para mim foi muito especial e tremendo. E nós conseguimos fazer isso. Esse é um nível de detalhe que, historicamente, eu creio que não há mais nenhum outro personagem histórico que nós tenhamos tantos detalhes sobre a sua vida, né, e tantos locais que a gente possa associar à sua presença, não é? E, portanto, como disse, não há discussão. Tu agora a falar, a explicares dessa forma tudo o que tu disseste, e tu falaste aí sobre Nazaré, que foi um assunto que eu também pesquisei um pouco, porque é um assunto que despertou sempre alguma curiosidade em mim. Porque nós sabemos, claro que as pessoas naquele tempo sempre diziam, então, mas vem alguma coisa boa de Nazaré. Nataniel, ele disse, então, mas vem alguma coisa boa de Nazaré. Os próprios religiosos da altura, então, mas os profetas em alguma parte diz que o Messias viria de Nazaré, porque o facto é que ele não nasceu em Nazaré, não é? E, portanto, as pessoas também saberem que ele nasceu em Belém e da linhagem de Davi, não é? Por isso é que muitas vezes dizia-se filho de Davi, o filho de Davi. Uma vez tive um irmão que me perguntou, começou a ler a Bíblia, pá, já estou todo baralhado, então, mas Jesus é filho de Deus ou é filho de Davi? Já não estou a perceber. Então isto é só para esclarecer esta questão. Mas o facto é que Jesus, e aliás, foi referido e está referido nas Escrituras, mas também referido até pelos próprios romanos, Jesus não é Jesus de Belém, ele é Jesus de Nazaré. Ele ficou conhecido como o Nazareno. Pá, ele cresce lá. Ele cresce lá. E eu fui pesquisar e vê tu, encontrei uma escritura, se não estou em erro, em 1 de Reis, capítulo 9, não sei precisar, mas o importante é a referência. Quando Salomão demonstra a gratidão a Hirão, que era o rei de Tiro, não é, que lhe fornecia aquelas madeiras para construir o templo e tal, então ele dá-lhe 20 cidades, diz lá que lhe deu 20 cidades numa terra da Galileia. E Hirão ficou chateado, porque diz, mas que terras são estas que tu me dás, afinal? Não prestam. Isto não presta para nada. Ele até lhe deu um nome, que é Cabul, quer dizer estéril. Pá, eu fui pesquisar isso e diz lá, ou seja, nós chegamos à conclusão que aquele era um lugar estéril. E a própria expressão, o Nazareno, quer dizer alguém desprezado. Nazaré, como é que nós podemos enquadrar Nazaré nos dias atuais? É uma coisa, nada de bom vem dali. Nada. É o fim do mundo. Aquilo é o fim do mundo. E nós vemos o quê? Isto para mim, só Jesus pode fazer isto. Nós vemos o quê? Aquilo é o Jesus de Nazaré. E nós vemos, hoje, eu fui pesquisar isso também, Nazaré tem uma cidade com milhares de pessoas a viver lá, nessa terra que era Cabul, ou que era estéril, e tudo à conta de quem? De Jesus. Foi Jesus, digamos assim, que patrocinou... Colocou Nazaré no mapa. Colocou Nazaré no mapa. Sim. Foi Jesus. Eu acho isso tremendo. Acho tremendo. Não há factos. No Antigo Testamento não há nenhuma referência a Nazaré. Há a Galileia, mas a Nazaré não. Mas acho interessante o facto de Jesus ir para aquele lugar. Entendes? Um lugar improvável, um lugar onde o Messias, mas vem dali. O que é que isto, em termos históricos, o que é que isso pode dizer? Diz-te alguma coisa isto ou não? Assim, aí entramos num campo mais teológico, não é? Do que necessariamente histórico. Do que arqueólogo. Porque tudo que o cristianismo propõe, tudo que o Novo Testamento propõe, é completamente estranho e alienígena comparado, até mesmo com o judaísmo tradicional, mas comparado com qualquer outra religião da época, não é? Deuses fazerem homens não é necessariamente uma ideia nova, né? Os gregos e os romanos tinham essa ideia. Agora, um Deus fazer um bebê, não. E os deuses geralmente se faziam homens para aproveitar, não é? Não se faziam homens para sofrer pelos humanos. Os deuses eram os abençoados, não é? Eram os bem-aventurados que viviam no Olimpo, viviam separados e longe das tristezas, das dificuldades do ser humano. Um Deus que se faz bebê, que não nasce num palácio, nasce numa família pobre, não é? Que cresce no fim do mundo, com um trabalho braçal, com um trabalho como carpinteiro, não é? Lembrando que ele em Nazaré, Jesus não teria trabalho suficiente para o manter, nem José. Então se fala de uma aldeia minúscula. Portanto, ele provavelmente trabalhou um pouco por toda a Galileia. Nessa altura em que Jesus está a crescer,
estão a surgir, estão a crescer cidades como Séforis, cidades como Tiberíades, que eram cidades greco-romanas, não é? E que estavam em fase de construção e que tinham um trabalho. E Jesus trabalhou um bocado por toda essa zona. Portanto, não era uma vida fácil. Ele não estava parado na sua oficina, provavelmente, né? Só à espera de vir o cliente, não é? Da madeira. Para além do trabalho em si ser pesado, portanto, todo o conceito, não é? De Deus fazer homens, fazer bebê, crescer, não é? Nesta parte do mundo, seria completamente estranho, seria escândalo. Não é? E Paulo diz isso, não é? Todo o conceito é escândalo. E ainda juntando isso tudo que tu disseste, o facto de ele saber quem ele era. E sabia muito. Ou seja, o próprio Messias anunciado durante, tu dizes que, eu acredito nisso plenamente, que é melhor do que tu para falar sobre isso, que Jesus não teria a ocupação, todos os dias, das 8 às 6, a lixar madeira. Só para Nazaré, não é? Obviamente. Então ele agarrou tudo o que vinha, possivelmente todo o trabalho que lhe era sugerido, ele fazia, não é? E sendo o Filho de Deus, o Deus Altíssimo, e estando ali até aos 30 anos, é tremendo. É algo tremendo. E vendo outros homens que se apresentaram como Messias na mesma época, porque o povo estava sedento por salvação, não é? Por um Messias. E houve vários Messias naquela época. E a história é sempre a mesma. Surgia um homem que se dizia ser o Messias. Desculpa interromper-te. E o nome Jesus era um nome muito comum? Era. Comum, não é? O nome era relativamente comum. Portanto, um Jesus de Nazaré, o que vai destacá-lo se ia ser de Nazaré, porque o Jesus de Jerusalém, imagina, haveria muitos. E Messias também houve vários que se apresentaram como Messias. E a história é sempre a mesma. Aparece um homem muito carismático, diz que é o Messias, que vai livrar o povo dos romanos, cria uma pequena rebelião, tem alguns seguidores, e vai lá Herodes, ou vai lá a tropa romana e limpa o para toda a gente e pronto, siga para o próximo. Inclusive houve algumas rebeliões perto de Séforis, portanto muito perto de Nazaré, em que eles crucificaram toda a gente. E, portanto, é muito provável que Jesus, em adolescente, em jovem, tenha visto alguma dessas cenas de propostos Messias aparecerem, a levarem o povo em rebelião. É isto que me espera. E a serem mortos e alguns deles a ser crucificados. Uma pergunta. E ele, sendo carpinteiro, será que ele fabricou alguma cruz? É assim, a cruz não é provavelmente uma coisa muito difícil de fabricar comparativamente, né, a outros móveis. Estamos a falar de, geralmente, a base, o poste da cruz estaria mais ou menos sempre no sítio, seria mais ou menos sempre o mesmo. O que eles geralmente levam é depois a trave. Aliás, o que Jesus provavelmente carregou não foi a cruz inteira. Às vezes aparece... O mastro, né? Aquela haste. Ele carrega a cruz inteira, provavelmente ele carregou só a haste. Ok. Não é? Portanto, a falar, são literalmente 2 troncos que tu prendes juntos, não é? O objetivo da crucificação não é ser uma coisa muito complexa. É ser aterrorizador, mas também prático. Os romanos são muito práticos. E humilhante, não é? É humilhante, muito porque eles estão nus, não é? Ou quase despidos. Esse é outro facto que não é muito retratado. Estão quase despidos. Ou seja, tu estás a dizer que muito provavelmente Jesus foi crucificado nu. É uma possibilidade, sim. Muito sério, não é? Ou praticamente nu, não é? E portanto, havia humilhação, havia a questão da maldição por estar a ser crucificado, não é? É uma morte lenta. Uma parte dos crucificados não era pregado na cruz, ele era amarrado na cruz. Então, ele até morrer de asfixia ou de desidratação, ele levava 2, 3 dias. E o objetivo é ele estar lá a sofrer e as pessoas estarem a ver ele a sofrer. Pilatos ficou surpreendido. Já está morto. Mas digamos que ele teve tão pouco tempo, não é? Há um estudo, por acaso, muito interessante, feito e publicado no jornal médico, o jornal académico da Associação de Medicina Americana. O artigo é já final dos anos 80, mas é uma análise muito interessante, porque eles pegam na descrição da crucificação e fazem uma análise física do que aconteceu com Jesus, médica. E a questão é saber se Jesus poderia ter de alguma forma sobrevivido ou não. Por exemplo, para os muçulmanos, Jesus não morre na cruz. Eles não aceitam que Jesus morreu na cruz. Porque um profeta não pode morrer daquela forma. E Jesus, sendo considerado profeta, não pode morrer daquela forma. Pronto. Mas, resumindo, eles fazem então uma análise do que acontece com Jesus naquela noite, naquela manhã, pronto. E, portanto, Jesus ter morrido rápido. Jesus não morreu rápido. Jesus ter chegado à cruz já foi um feito. Então, geralmente, Jesus é retratado como assim, muito magro, assim, com um ar muito sofredor, muito lingrinhas, não é? E Jesus provavelmente não seria assim tão lingrinhas. Primeiro, ele era carpinteiro. Ele tinha que ter arcabouço, não é?
para o trabalho dele, que foi o trabalho dele durante a vida quase toda, não é? Pois. Depois, durante o ministério dele, ok, não teve a trabalhar como carpinteiro, mas não parou quieto. Ele andava quilómetros, não é? Subia ao monte, descia, pronto, então estava em forma, minimamente. E o que ele sobrevive é incrível, porque imagina, ele tem a última ceia, ele passa a noite em claro, ele é julgado, ele é espancado, ele depois vai ser açoitado. E só os açoites romanos era suficiente para a maior parte dos homens normais morrerem ou ficarem incapacitados. Só os açoites romanos. Eu espero que ninguém aqui fique ofendido, mas dos que estão nessa sala, nenhum de nós sobreviveria a um açoite romano. Lamento informar-vos. Aquele que nós vimos no filme da Paixão de Cristo, não é? Aquelas peças É bastante gráfico, mas está bastante próximo. É dos retratos mais próximos que eu posso indicar, eminentemente fiéis, daquilo que aconteceu com Jesus. Portanto, Jesus ter sobrevivido aos açoites e ainda ter conseguido carregar durante parte do caminho a trave da cruz já foi fantástico. Fantástico no sentido que já foi fisicamente muito exaustivo. E ele tem uma quebra de tensão no meio do caminho, por isso que ele colapsa e não consegue levar a trave o tempo todo. E depois ele chega na cruz e ele é pregado. E aqui houve durante algum tempo alguma discussão sobre se havia casos de serem pregados ou não, porque geralmente eles eram amarrados, mas entretanto arqueologicamente nós já temos alguns exemplos de túmulos que foram encontrados de pessoas que foram crucificadas. E qual é o problema aqui? Geralmente os crucificados não eram enterrados. Era parte da humilhação e não ser enterrado, né? Depois ficaram ao ar livre. Em alguns casos havia permissão específica para serem enterrados. E em muitos casos os judeus, especificamente, quando eram crucificados, muitas vezes eram enterrados. Então, perto de Jerusalém foi encontrado nos anos 60, 67, não quero estar a mentir, um corpo de um crucificado que ainda tinha o prego nos pés. Não é? O prego ficou preso, né? Não devem ter arrancado e olha, vai assim lá mesmo. No Museu de Israel. Por acaso não sei em que museu está, mas a moral e já foram encontrados depois outros. Foi encontrado em Itália, foi encontrado em Inglaterra. Portanto, comprovou-se que havia casos em que era uma prática pregadas. Romana, não é? Não era o mais comum, mas às vezes acontecia. E acelerava a morte, naturalmente, porque a pessoa está a sangrar, não é? E pensa assim, Jesus está sem comer há imensas horas, com perda de sangue enorme, ele vai na cruz, ele é pregado na cruz. E cada vez que ele quer respirar, como ele está pregado na cruz, cada vez que ele quer respirar, ele tem que se apoiar nos pregos para se conseguir levantar o seu corpo, para conseguir respirar. Porque na posição que ele está, a pressão que é feita muscular sobre os pulmões não permite que ele respire corretamente. Então, cada vez que ele fala, ele está em profundo sofrimento, que ele está apoiado nos pregos para conseguir ter o ar, para conseguir falar. Por isso é tão significativo tudo o que ele diz na cruz. Inclusive perdoar aqueles que o estão a crucificar naquele momento, não é? E, portanto, ele morre rápido. Tremendo. Mas se tu olhares o contexto, não é rápido, é incrível o tempo que ele aguentou. E agora estou falando aqui puramente biologicamente falando, não é? Okay. É incrível o que ele aguentou. E portanto, Pilatos depois estranha, entre aspas, a morte rápido, mas não estranhou assim muito, porque depois ele dá a permissão, não é? Exato. Para levarem o corpo dele. E assim, Jesus estava morto quando ele saiu da cruz. Os soldados romanos sabiam o que estavam a fazer. Os romanos eram muito bons a matar pessoas. Eles tinham séculos de experiência. E a pena por deixar um crucificado fugir era a morte. Daquele grupo sabia muito bem o que estava a fazer. Quando ele espeta a lança e sai sangue com água, ele sabe o que está a fazer. E ele sabe o que aquilo significa. Esse cara não sabe explicar que o miocárdio à volta do coração rebentou do esforço. Jesus morre neste momento. Literalmente o coração dele explode. E então, quando sai aquele líquido misturado, o soldado romano esse cara não sabe explicar. Foi a bolsa do miocárdio que rebentou do esforço. Mas ele sabe que aquilo quer dizer que Jesus está morto. Ou seja, é uma associação, né? Ou seja, vezes suficiente que a pessoa morta, depois se esperta, acontece isso. E, portanto, ele sabe muito bem o que está a fazer. Tu disseste uma coisa agora que me abalou aqui de uma forma tremenda. O coração deles rebentou? Não. Tudo o que tu disseste foi tremendo, mas há aí uma parte que tu dizes... e nós sabemos, e vimos o filme, e Jesus está debaixo daquilo. Estamos a falar da parte física, mas depois também há outra parte, que não é aqui a nossa vertente hoje, espiritual, sim. A parte espiritual, não é? Porque ele suportou sobre ele o pecado de toda a humanidade. Não é? Mas tu dizes que o esforço que ele tinha que empregar para cada palavra, e que tu falas, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem.
com as costas em sangue. Com as costas, uma coroa. Ele está a raspar. Yeah. Ele está a raspar no tronco. Ou seja, cada sílaba, cada frase é muito especial. É uma frase de sofrimento. Por isso ficou registado. Uau. E aliás, mesmo, e aqui aproveito, né, deixa, mesmo os ateus mais contrários à Bíblia, hoje em dia já reconhecem que logo nos primeiros anos, a seguir à morte de Jesus, já houve os primeiros escritos, que depois vão dar origem à base dos evangelhos sinóticos. Okay. Não é? E é interessante que o papiro mais antigo que nós temos do Novo Testamento fala justamente sobre essa parte final, essa parte da crucificação, e fala sobre Pilatos e fala sobre a crucificação. É do Evangelho de João, é chamado papiro John Rylands, foi descoberto no Egito, e ele é escrito mais ou menos 30 anos depois do original. Ou seja, depois que João escreveu, mais ou menos 30 anos depois já há uma cópia do Evangelho dele a circular no Egito. Não é? E depois descobriu-se o papiro com aquele pedacinho, não é? Por isso que eu digo que o Novo Testamento é fantástico. Nós temos 25 mil cópias, são medievais ou anteriores. Quantas? Desculpa. 25 mil. 25 mil cópias. Nós temos o Novo Testamento completo, mais do que uma cópia do Novo Testamento completo, antes do século IV. E o texto mais antigo é cerca, como eu disse, cerca de 30 anos. Mas nós temos todos o texto do Novo Testamento, temos cópias do século IV ou anteriores. Okay? Só para teres uma ideia do que significa, o Guerra das Galhas de Júlio César, que é um dos principais escritos de Júlio César, a cópia mais antiga que nós temos é cerca de 1000 anos depois do original. E nós temos, se eu não me engano, são 8 ou 10 cópias medievais ou mais antigas. De Aristóteles, o mais antigo são 1400 anos de diferença, e nós temos 7 cópias medievais ou mais antigas. 7 ou 10. E quantas temos do Novo Testamento? Medievais ou mais antigas, 25 mil. Em línguas diferentes, porque nós temos em grego, temos em latim, temos em siríaco, temos em copta, pronto, nós temos em várias línguas. Nós podemos comparar, queres em que língua, queres em que versão, queres em que tamanho de letra, queres em pergaminho, queres em papiro. Isso leva-nos, digo eu, como tanto fora, sim, leva-nos a uma outra perspectiva, que é assim, quanto mais cópias, mais pessoas copiaram, não é? Em mais línguas foi copiado. A hipótese de haver erros e falhas... Não há erros. É assim, a regra histórica é muito claro, que é, quanto mais próximo do original, melhor, e quanto mais cópias, melhor. Porque eu comparo as diferentes cópias e consigo perceber quais são os erros. Todas as cópias têm algum erro. Porque imagina, a pessoa está a copiar à mão, o Evangelho inteiro ou o Novo Testamento inteiro. Há gralhas. Se hoje em dia, com computadores e com o corretor automático do Word, escapam gralhas, eu posso falar, porque é a minha tese de doutoramento e todas as outras. Há gralhas. E eu fico incrível. Eu já revi esse texto 3 vezes. Eu tive 2 orientadores que reviram os textos. Em Word, com tecnologia, não é? E escapam gralhas. Portanto, é normal que nos textos antigos haja gralhas. A questão é, nós temos tantas cópias que nós sabemos onde é que estão as gralhas. Percebe? Porque nós comparamos, Sim. ou seja, nós não temos dúvida sobre o que é que João quis escrever no seu Evangelho, sobre o que Lucas quis escrever. Aliás, Lucas, eu não sei se sabias isso, mas é considerado um dos historiadores mais fiáveis para o primeiro século. Porque Lucas escreve o seu Evangelho, mas depois escreve Atos, não é? E Lucas, quanto mais anos vão-se passando, mais percebes o quão pormenorizado Lucas é. Aliás, eu quando começo a discipular pessoas, eu uso sempre Lucas e Atos. Eu gosto muito de Lucas. Para além de ser provavelmente o único autor não judeu da Bíblia, ele é muito científico, entre aspas, na sua mente, é muito organizado. E ele é muito historicamente fiável, muito historicamente correto. Ele é muito preocupado com os detalhes. Muitas vezes é Lucas que dá o detalhe de qual é a doença, não é? Que Jesus está a curar, como médico, não é? Eu gosto muito de Lucas. E Lucas é considerado um dos historiadores mais fiáveis para o século I. As cidades que ele menciona, os personagens que ele menciona, ele é fiel ao ano. É o caso, por exemplo, do procônsul de Chipre. Chipre quase nunca teve um procônsul romano. Esse cargo. Tinha governadores, mas não tinha procônsul. No ano em que Paulo passa, é um dos poucos anos em que há um procônsul em Chipre. E ele diz o nome correto. E nós, então, depois comprovamos que, efetivamente, naquele ano especificamente, houve um procônsul em Chipre. E Lucas vai ao detalhe de que, não, eu sei o ano específico, eu sei o nome do tipo. E eu vou colocar lá correto, só para depois, daqui a 2000 anos, a pessoa não me chatear e dizer que eu errei o nome. Está lá o nome certinho do tipo. Tremendo. Portanto, em termos do Novo Testamento, é verdadeiramente um texto incrível. Mesmo para quem não é cristão, tem que reconhecer que
É em 1 em 1 milhão a chance de nós termos tantas cópias e tantos detalhes, ou seja, nós... Tão fiável. O que podemos discutir depois é teologia, não é? É dizer tipo, mas Paulo, eu não gosto de Paulo, ou não concordo com que Jesus era Deus encarnado, tudo bem. Mas em termos históricos não há nada mais fiável. O Velho Testamento é um bocadinho diferente, mas em termos do Novo Testamento é verdadeiramente incrível. Pessoal, quem tiver a ouvir, todas essas dúvidas que possam existir, não estamos a falar, como tu disseste, no campo teológico da fé, sim, mas no campo académico, no campo, digamos assim, histórico. É incrível. É algo que é inegável. E nós sabemos... Não há nenhum outro texto histórico com tantas cópias. Nem de perto. Percebes? É que não há... Não joga na mesma liga. Não há na comparação. Não joga na mesma liga do que nenhum outro texto antigo. Também não havia um texto antigo que tivesse tanto impacto na humanidade e que fosse tão copiado, não é? Porque para haver 25 mil cópias que sobreviveram é porque tu tiveste 100 vezes mais cópias na vida real. Não é? E, portanto, não há nenhum texto, mesmo hoje em dia, não há nenhum texto, nenhum livro do mundo que tenha sido tão traduzido quanto a Bíblia. A Bíblia é o best-seller mundial desde sempre. O primeiro livro impresso da humanidade é a Bíblia de Gutenberg. Não é? Tipo, o primeiro livro impresso foi a Bíblia. Aliás, parte do motivo para o qual tu inventas a impressão é para facilitar a vida dos coitados monstros que estão lá copiando a Bíblia dia sim, não é? Portanto, é verdadeiramente um livro único. Por isso que vale a pena estudar, não é? Eu até apontei aqui, e sabes isto muito melhor que eu, 66 livros, 40 escritores diferentes, 1500 anos. 1500 anos. É. No entanto, temos... Arredondado. Espera aí que eu tenho aqui 3 zeros. 65 mil referências cruzadas. Sim. Aliás, é uma imagem que anda circulando na internet muito bonita, que parece um arco-íris, em que eles fazem as linhas todas das referências. Aquilo parece um arco-íris, está tão certinho as referências cruzadas, não é? E estamos a falar de pessoas que não se conheceram. Exatamente. Não é? E de estados sociais completamente diferentes. 40 escritores diferentes, em tempos diferentes. Tens reis e pastores, tens profetas, tens poetas e tens, Zé Ninguéns. Tens pescadores da Galileia. Literalmente Zé Ninguéns, um pescador da Galileia. E estamos aqui a falar do Novo Testamento, e estamos a falar de Jesus Cristo, e estamos a falar de 3 anos de ministério. E tu disseste, impactou o mundo. Não houve livro, não houve escritos que tivessem tanto impacto na história da humanidade. Estamos a falar de 3 anos. Caso houvesse dúvidas, acho que isso seria mais que suficiente, não é? E de um carpinteiro. Assim, outras religiões surgem geralmente com príncipes ou com pessoas de elite, não é? Exatamente. Surgem com líderes militares, com líderes políticos. Jesus não foi nada disso. Jesus não teve um exército. Jesus não tinha uma fortuna por trás, não tinha um nome de família. Nunca usa as armas, não. Sim, ele não precisou nada disso. E por isso verdadeiramente foi único. Ele foi único. É o único na história. E anunciado desde o Velho Testamento, não é? Exatamente. Eu agora não sei dizer quantas profecias, mas são muitas. Algumas centenas. Centenas de profecias. Eu também agora não me lembro o nome. Pronto. Eu devia saber isso, não é? Mas tu devia saber isso de cor. Mas são muitas, são centenas muitas. de profecias. São muitas. E, aliás, tu há pouco falaste no Islão, o próprio Islão tem várias referências, as Shuratas 19, já li algumas, e eles fazem referência precisamente a Jesus. E ao nascimento. Jesus tecnicamente é um profeta. Maria. Exatamente. É aquela que há depois referências a Jesus que não encaixam com aquilo que nós conhecemos da Bíblia, não é? Mas Muhammad é muito, o profeta é muito influenciado pelo cristianismo e pelo judaísmo, especialmente no início, não é, do seu trabalho. Ele tenta ser reconhecido de certa forma, tanto por cristãos quanto por judeus. Ou seja, e havia muitos na Península Arábica. Dá a ideia que, isto é a ideia que eu tenho, que os árabes, ou seja, tínhamos os judeus que já tinham escritos, agora os cristãos, porque estamos a falar de 500 e tal, ano 500 e tal, 600. Né? 600, e dá a ideia que os árabes, não é? Eles também precisavam de aparecer com qualquer coisa, não sei, pode não ter sido isso. Mas isso é uma conversa para outro dia, porque aí tu vais entrar na minha área de especialidade, que é a Idade Média, e portanto não vamos entrar por aí hoje. Não, no sentido em que eu não quero fugir do tema, não é? Sim, no sentido que é um tema muito complexo, né? Explicar o surgimento do Islão, porque que surge, na época que surge, não é? E depois o impacto que teve, que vai ter muito impacto, não é? Vai praticamente fazer desaparecer o cristianismo do Médio Oriente e do Norte de África, que eram de maioria, larga maioria cristã, no início do século VII,
Mas isso seria... É outro assunto. Esse é outro assunto. Eu agora mudando aqui um bocadinho, quer dizer, não vamos mudar, vamos continuar a falar do mesmo. Da Bíblia. Tu trazes aqui dois vestígios. De cerâmica. Sim. Ok, queres falar um bocadinho e depois falar... Entramos no Velho Testamento, não é? Entramos no Velho Testamento, mas pronto. Se calhar um dos principais descobertas arqueológicas relacionadas com a Bíblia foram os manuscritos do Mar Morto. E, aliás, muita gente que estará a ouvir, se calhar já ouviu falar, pelo menos assim, de passagem sobre os manuscritos do Mar Morto, não é? E aqui o que eu tenho é uma réplicazinha de um dos vasos em que depois foram descobertos os manuscritos, não é? Eles estavam em vasos assim, em versão grande, ok, gente? Eu quero só que fixe isso claro, não eram assim pequenininhos, em versão grande, pronto, mas... Isso é que era em barro? Era tudo cerâmica, sim. Cerâmica de altura, que aí está aqui. E depois tem, exatamente, e depois tem o rolo dentro. E depois, isto aqui é um fragmento que não é uma réplica, isto é mesmo a sério, não é? Isto vem dos verdadeiros vasos, dos verdadeiros vasos pergaminhos do Mar Morto. Exatamente. Vem de Qumran. Esse tipo de cerâmica que eu tenho aqui na mão não era usada para os vasos em que depois vão estar os pergaminhos, era usado pela comunidade que escreveu os pergaminhos. Que eram os essênios. Os essênios eram uma espécie, simplificando muito, uma espécie de monges versão judaica. Esses viviam separados da sociedade, não é muito focados na lei, tinham sua própria comunidade, eram autônomos, produziam sua própria comida, não é? Tinham suas reservas de água, produziam sua própria cerâmica. Por isso, essa cerâmica foi feita por um membro da comunidade, não é? E quando a revolta do ano 66, depois vai levar à destruição de Jerusalém no ano 70, a grande revolta judaica contra os romanos, nessa altura... com medo da represália romana, a comunidade abandona o sítio e esconde os textos da lei que eles tinham, não é? Na esperança de um dia voltarem, só que eles nunca voltam. Então aquilo ficou preservado. E ficou preservado por quê? Porque Qumran fica junto ao Mar Morto. Estamos a falar de 400 metros abaixo do nível do mar. E um dos locais mais secos do planeta Terra. Isso é fantástico, porque preservou... É o sítio certo. É o sítio ideal. Yeah. Se Deus tivesse colocado ali... Aliás, eu tenho aqui um mapa 3D. Um mapa 3D porque mostra a altimetria, não é? E este pontinho aqui em cima do Mar Morto é o sítio de Qumran. Portanto, vês, fica mesmo em baixo, não é? Vale aí, né? É esse vale, que é o Vale do Rio Jordão, o chamado Mar da Galileia, ou Lago Tiberíades, depende. Tem o Rio Jordão, e depois vai dar aqui ao Mar Morto. E nesse ponto, um dos pontos mais secos, mais baixos do planeta Terra... é onde existiu essa comunidade e por isso que esses textos se preservaram. E porquê que esses textos são tão importantes? Eu gostaria muito que isso ficasse claro. Para ti e para os nossos ouvintes, não é? Lembra aquela regra que eu disse, quanto mais antigo e mais cópias, melhor. E para o Novo Testamento, como eu vos disse, nunca houve muita dúvida e é realmente fantástico, não é? Para o Velho Testamento era diferente. Porquê? Até os anos 40, as cópias mais antigas que nós tínhamos do Velho Testamento completo eram medievais. Um dos mais antigos é chamado Códex de Leningrado, que é por volta do ano 1000. Havia textos mais antigos no Cairo e em Alepo, mas eram século IX, século X também, da era cristã, ou seja, eram medievais. Portanto, estamos a falar de 2000 anos depois dos originais, 1000 e tal anos depois do original. Portanto, havia muita crítica sobre, ok, em 1000 anos, em 1500 anos, em 2000 anos, pode-se alterar muita coisa, não é? Então, como é que a gente sabe que o texto do Velho Testamento é igual ao texto que foi escrito na altura, não é? É muito tempo. E os manuscritos do Mar Morto são descobertos por acidente. São descobertos por um pastor. Há uma cabra que entra para dentro de umas cavernas. E eu estive lá. Eu juro que eu não sei como é que aquela cabra entrou naquela caverna. É impossível entrar naquela caverna, ok, gente? Eu não teria coragem de meter lá os pés. Ou se calhar teria, mas seria loucura, não seria bom tipo de coragem. Ela entra lá de alguma forma. E o pastor não é louco o suficiente para entrar. Então começa a tirar pedras para ver se assusta a cabra para ela sair. E ele ouve algo partir. E então ele vai entrar por curiosidade, não é? E acha os primeiros vasos partidos com a pedrada que ele mandou, não é? Com os pergaminhos lá dentro. E ele percebe, olha, há uns estrangeiros que gostam de textos antigos, não é? Pode ser que eu faça um dinheirinho com isso. E ele vende a alguém, que vende a alguém, que vende a alguém, pronto. E aquilo vai parar a mão da comunidade judaica. Aliás, os primeiros textos estão em Nova York, na altura que as Nações Unidas estão reunidas para oficializar a independência de Israel e a formação do Estado de Israel. É muito interessante, porque naquela tarde eles vão votar e naquela manhã estão alguns especialistas com os textos na mão em Nova York. E eles percebem o que aquilo é.
E eles percebem a importância daquilo é. Depois eles voltam, e já nesse momento já é Estado de Israel, não é? Eles voltam a Qumran à procura de mais. E acham. E nós hoje em dia temos, se eu não me engano, são 1050 rolos diferentes. Temos essencialmente o Velho Testamento todo. Só um livro que não está representado lá, que é o livro de Esther. Não sabemos porquê. Pode ser que não tenha se preservado, ou esteja numa das cavernas ainda, não é? Mas pronto, é o único livro do Velho Testamento que não está apresentado lá. Mas temos o Velho Testamento todo. E o que era incrível era, estes textos foram escritos entre o ano 300 antes de Cristo e o ano 66, né? Ou volta dos anos 70, provavelmente um bocadinho antes disso. Estamos a falar então entre o século III e o século antes de Cristo e o século I depois de Cristo. Ou seja, recuamos em cerca de 1200 anos dos textos mais antigos que nós tínhamos, né? Porque lembra o Códex de Leningrado, o primeiro, o mais antigo completo é do ano 1000. E a gente recua agora para o ano 200, imagina, o ano 100 antes de Cristo. Estamos a recuar 1100, 1200 anos. Portanto, a grande questão era aqui, ok, quão diferente está? Porque se houve diferenças, agora nós vamos apanhar. Ou seja, há muita curiosidade do estudo, que é, agora sim nós vamos provar que isso tudo é inventado, não é? Porque aqui temos um texto escrito 1200 anos antes e que vai ser tudo treta. Vamos perceber que os textos originais... Vamos acabar com tudo. Com isto. E qual foi o problema? É que não acabou com tudo, pelo contrário. Yeah. Por exemplo, Isaías. 95% dos rolos de Isaías, dos manuscritos de Marmoto, são idênticos à versão hebraica de 2024. 95%. Os outros 5%, 5% é muito, não é? Os outros 5% são mudanças de grafia. Então imagina, farmácia. Como é que escreve farmácia? Pessoal, como é que escreve farmácia? Começa com que letra? F. F de faca. Mas antigamente não era com F, era com PH. Yeah. Mas depois mudou. Mas a palavra é a mesma, não é? Mas mudou a grafia. Esses 5% são diferentes só porque mudou a grafia. Sim, o hebraico evoluiu como língua, não é? Em 1200 anos, mas as palavras são as mesmas. Mudou a grafia, mas as palavras são as mesmas. E portanto, o que eles conseguiram comprovar foi, ok, em 1200 anos, os copistas judeus foram fiéis o suficientes para não mudarem uma vírgula, né? Para não mudarem o texto. O texto é essencialmente o mesmo, idêntico. Há palavras sim que estão adaptadas, porque há palavras que mudaram. O hebraico levou muita influência do grego, não é? Levou muita influência depois dos sítios onde os judeus por onde foram passando, não é? As línguas que eles interagiram. Mas o significado original, não é? A intenção original do texto continua exatamente a mesma. Uau. E portanto, aquilo foi fantástico. Por isso que é tão importante os manuscritos de Ninguém Marmoto, fala não nisto. é? Nas televisões. Fala-se de vez em quando nisso, assim, mas é leve, mais... Sim. Eles estão mais interessados às vezes nos textos não bíblicos que foram encontrados, porque não foram só encontrados textos bíblicos, né? Há textos do cotidiano, né? Há regra da própria comunidade. Os textos... apócrifos, né? Sim, estão mais interessados nisso do que... Fala mais nisso. É mais mediático. É mais mediático. É verdade. Mas os escritos de Marmoto foram realmente muito importantes porque provam que o texto que nós temos no Velho Testamento, hoje em dia, é fiável. São fiáveis. Não é? Porque se... E agora a discussão depois que eles dizem é ok, mas só porque no século III antes de Cristo dizia isso, não quer dizer que o original que Davi escreveu 1000 anos antes fosse aquilo. Mas agora, e a resposta que nós damos é ok, mas se em 1200 anos para depois eles não mudaram, porque que nos 1200 antes eles terão mudado? Não é? Ou seja, acabou sendo um momento muito forte. Sabes o que é que eu estou a ver aí? Pá, posso estar enganado, mas com a certeza que não estou. É como se Deus, de alguma forma, permitiu que aquilo se preservasse. Já não tenho dúvidas. Meus amigos, isto vai ficar aqui. Vocês não vão voltar. Vocês não vão mexer, vai ficar aqui guardadinho. A malta vai andar aí a falar isto e aquilo, e é falso, e é inventado, e este não existiu, o outro não existiu, é cópias falseadas. E de repente, na nossa era moderna, né? Da tecnologia... o tempo da informação galopante. Agora sim vocês vão descobrir. Agora é a hora. Vai lá um pastor, manda umas pedrinhas, pum, e partiu uns vasos e saem de lá textos, como tu disseste, idênticos. Livre de e versamento tudo. Uau! Por isso que é tão fantástico. Uau! Aliás, eu costumo dizer isso e o pessoal às vezes acha estranho. Tremendo. Mas eu acho que Deus podia ter deixado um bocadinho mais espaço para a nossa fé. Porque eu acho que às vezes há evidências que são tão específicas, não é? Que não é suposto existirem. Eu trabalho em arqueologia, eu trabalho na Idade Média, e nós geralmente não temos textos escritos para nos ajudarem a compreender os contextos.
E quando temos um texto ou uma referência, não é, a um sítio, é uma coisa incrível. Uau! Temos uma referência aqui, assim, meio dúbia, no meio de um texto que não tem nada a ver, mas que a gente consegue arrancar aqui uma referência fantástica. Não é? E que muito raramente nós conseguimos juntar os dois, né? Juntar a arqueologia e com um momento específico mencionado num texto, não é? E depois num texto bíblico, nós temos os pontapés. E o pessoal até desvaloriza. Temos tanto que o pessoal desvaloriza, não é? E vai cada vez mais à caça da minúcia. Do erro, não é? Do erro. Então, à caça do erro. Então, por exemplo, no século XIX, ainda havia alguns que diziam que Jesus nunca existiu. E depois, ok, Jesus existiu. Mas o Velho Testamento é treta, é conversa. Nunca existiu o rei Judá, Israel, não sei o que, isso nunca existiu. E depois, ok, os reis Judá existiram, os reis Israel existiram. Ok, depois foi Davi. Davi e Salomão, ainda hoje é um bocadinho discutido, mas durante muito tempo foi. Davi e Salomão são um mito, nunca existiu. Aí nos anos 90 descobriu-se a estela de Teodã, no sítio de Teodã, não é? Uma estela que tem lá o nome de Davi. Então já descobriu-se outras referências. Então a discussão evoluiu e ok, Davi existiu, mas ele não foi assim tão importante quanto querem dizer que foi. E portanto, nós cada vez mais vamos empurrando a dúvida para trás. Neste momento, a grande discussão, os grandes focos de discussão seriam, em primeiro lugar, a extensão do reino de Davi. Não se Davi existiu, porque infelizmente para os críticos, não é? Já se provou que Davi existiu como personagem histórico, mas depois discute-se se foi mais ou menos importante, não é? E se ele teve o impacto que a Bíblia diz que teve. E o Êxodo. O Êxodo, digamos que é o mais polémico, não é? É o mais polémico, não é? E quando aconteceu o Êxodo, se aconteceu o Êxodo, se Moisés existiu ou não existiu, pronto. Mas para mim, novamente, é uma questão de tempo. Até chegarmos lá. Se nós formos sérios, eu como cientista e como cristão, eu digo sempre aos meus jovens, né, meus adolescentes, um cristão verdadeiro não tem medo da ciência verdadeira. Porque a ciência séria nunca vai ser contrária à Bíblia, nem contrária à nossa fé. Não vai ser. Nós podemos ter receio da má ciência. Nós devemos trabalhar para produzir boa ciência. Mas a boa ciência não irá em contrário. Ou vai enriquecer o texto bíblico, né, mostrando facetas diferentes, ou vai comprová-lo. É a minha convicção pessoal. E a arqueologia tem sido fantástico para dar contexto, para nos dar a compreender melhor onde as coisas estão acontecendo, de que forma estão acontecendo, mas também às vezes para comprovar detalhes que, lá está, Deus às vezes dá demasiado dado, não é? Não dá espaço para a nossa fé como podia dar. E eu podia ficar aqui a noite toda a falar de centenas de casos, só no Velho Testamento, de coisas específicas que depois descobriram que não faz sentido descobrir. Eu cheguei a meio da conversa, estavas aí a falar com o Renato e com o Daniel e o Tiago sobre a questão da... Se não estou em erro, estavas a falar das vasilhas de azeite, né, que se enchiam. Foi só um exemplo, não é? Ou seja, quando há a multiplicação do azeite, não é? E eu digo assim, como é que vocês imaginam a cena? Ok, a viúva entra em casa com os 2 filhos, a casa está cheia de vasos. Como é que imaginas a cena? Na tua cabeça? Vários tipos de vasos, né? Ou tudo mas como é que é a casa? É uma casa de pedra, de areia, não sei, terra, né? São coisas muito diferentes. Uma casa de terra, em adobe, não é? Uma casa de pedra são coisas diferentes. E geralmente quando a gente imagina uma casa como as nossas hoje em dia, ou seja, tem um quarto grande, não é? Tem um telhado, casa 2 águas, não é? Tem casa de banho, pronto. Mas arqueologicamente falando, eu consigo saber como é que eram as casas dos israelitas daquela altura, não é? Os israelitas são muito marcados pela chamada casa dos quatro cômodos, não é? Ou seja, tens a porta, tu entras pela porta, e é assim, atenção, é assim desde a época dos juízes. Um dos primeiros elementos que caracteriza o povo de Israel, para além de não comerem porco, é uma coisa que arqueologicamente nós percebemos que nas aldeias israelitas não há porco. Os filisteus comem porco, os cananitas comem porco. Aliás, os filisteus comem muito porco, até demasiado, gostava de uma boa febre. Os israelitas não comem porco. E portanto, eles entram, a casa dos israelitas durante muito tempo, típica. Eles entram e há um pátio, que digamos, é o cômodo 1, né? Pátio comprido. Depois há a divisão à direita e à esquerda desse pátio. E no fundo, ou seja, tu entras pela porta, tens uma divisão à direita, uma divisão à esquerda, uma divisão no fundo. E por cima da divisão do fundo, às vezes haveria um primeiro andar. Muitas vezes haveria um primeiro andar. Porquê? A direita e a esquerda é onde tu guardas comida, guardas as ferramentas e guardas os animais. Ou seja, de um lado ou do outro, né? De um lado os animais, do outro lado as ferramentas e a comida, os potes, os sacos e etc. Depois no fundo e no primeiro andar fica a família. Onde a família dorme, onde a família cozinha, onde a família tem
pronto, as suas roupas, as suas coisas, não é? Só que na passagem da viúva ela diz que não tem nada. Então, como é que eu imagino essa cena? Eles entram em casa, no pátio, fecham a porta do pátio. E o que é que está cheio de vasos? Provavelmente essas divisões anexas, não é? O do lado direito e o lado esquerdo. Porque ela não tem animais. Senão ela teria dito, né? Porque o Fred, o que é que tens em casa? Ela disse, não tem nada. Só tem um vaso de azeite. Portanto, ela provavelmente não tem animais. E instrumentos agrícolas que ela pudesse ter, eventualmente já se desfez dela, né? Ou tem muito poucos. Portanto, essas divisões, provavelmente parte do pátio, é que estão cheias de vasos. E conhecendo arqueologicamente, eu consigo até dizer o tipo de vaso que é, né? O tipo de cerâmica que é. Porque para guardar azeite não é qualquer tipo de vaso. Há vasos para cada coisa. Há as taças, os potes e os pratos para tu usares no dia a dia. Há as talhas para o vinho. Há os jarros para servir líquidos, não é? E depois há os jarros, com as anforetas de azeite, não é? Eu até consigo imaginar o tipo de objeto que ela está a usar. E vai enchendo no pátio, e os miúdos vão trazendo, e vão enchendo as divisões, não é? Com os vasos todos de azeite até não haver mais. Até não haver mais. Prova que o milagre aconteceu? Óbvio que não. Mas tem a ver com a gente compreender a passagem em como é que ela está a acontecer, não é? E a gente pode fazer isso para todas as épocas bíblicas. Um exemplo, eu até preguei sobre isso recentemente. Daniel, quando chega a Babilônia. Babilônia, na altura, é a maior cidade do mundo. Ponto. Nem a China e a Índia têm cidades do tamanho da Babilônia. Para teres uma ideia, Jerusalém é uma capital de um reino na altura. É uma cidade com um tamanho razoável. Jerusalém teria talvez 60 hectares de espaço ocupado, não é? Entre 60, no máximo 100, mas provavelmente mais por 60, 70 hectares. É uma cidade respeitável para a época. Sabes quantos hectares a Babilônia de Nabucodonosor ocupava? Cerca de 1000. 1000 hectares. Estamos a falar que havia umas 10 Jerusaléns, ou mais, provavelmente mais. 10 a 15 Jerusaléns dentro da Babilônia. Aliás, o complexo de palácios e templos do norte da Babilônia era o tamanho de Jerusalém. Ou seja, Daniel e os seus amigos estão a chegar numa cidade, a cidade que eles conheciam como cidade grande de Jerusalém, é só o complexo dos palácios de Nabucodonosor. E mais, dos palácios, não é? Qualquer que seja o sítio em que Daniel tivesse alojado, porque ele estaria alojado no palácio, ele consegue ver o templo de Marduk. O templo de Marduk, o templo principal, ele tem 91 metros de altura. Vê-se de longe, gente. E ele consegue ver os sacrifícios serem feitos e a carne vir para a mesa do rei. Então, por exemplo, quando ele diz que eu não quero me contaminar com os manjares, há um grande pátio aberto entre o templo e a zona do palácio. E, portanto, não é difícil imaginar, e aqui é um bocadinho de imaginação minha, eu admito, ok? Porque o texto bíblico não diz com detalhes, mas não é difícil imaginar Daniel no palácio, olhar para uma das janelas, a ver o templo e a ver os sacrifícios serem feitos, o cheiro de churrasco, não é? O cheiro de carne queimada, e a ver depois a comida ser trazida. Não é difícil imaginar. E, portanto, para ele não era difícil o dilema que ele tinha pela frente. Não é? Tipo, toda a gente vai comer. Muitos colegas dele, os judeus, vão comer daquela comida. Mas ele sabe muito bem de onde é que está a vir. Ele não tem onde enfiar a cabeça, né? Tipo, debaixo da terra, para não ver. Porque toda a gente, num raio de quilómetros, está a ver o templo. Novamente, é arqueologia. Prova que Daniel existiu. Só esse detalhe? Não. Mas ajuda-nos a compreender o que está a acontecer. Não é? Na descrição da passagem bíblica. Eu consigo perceber, e eu sei, por exemplo, que o Daniel está a estudar com os amigos dele. O tipo de ensino que ele está a ter. O tipo de exame que ele vai ter depois perante Nabucodonosor. Aliás, é muito interessante porque ele provavelmente teve que mudar de alfabeto. Porque ele está acostumado a escrever em hebraico e em aramaico. Aramaico era era o inglês da época, digamos assim. Mas o alfabeto que eles estão a usar, lá está, é um alfabeto. Tinha 24 letras. Eu não quero estar a mentir. Eram 22 ou 24 letras. Mas era um alfabeto, tal como o nosso. Ou seja, as palavras são compostas pelos símbolos diferentes. Só que os babilónicos, eles trabalhavam em acádico, eles trabalhavam em cuneiforme. É um tipo de escrita completamente diferente. Enquanto o aramaico é escrito em um alfabeto,
em que decoras as letras e as junções das letras formam palavras, formam sons. Em cuneiforme, aquilo é feito para ser trabalhado em barros, em tabuinhos de barro. Portanto, tu não trabalhas com uma caneta, digamos assim, não é? Tu trabalhas com uma espécie de estilete que tem uma pontinha, tipo um bisturi, não? Tipo um bisturi, mas com uma ponta de uma Phillips. Estás a ver uma chave de fenda Phillips? Sim. Imagina uma Phillips, pronto. E tu vais fazendo tracinhos. Portanto, cada palavra tem o seu próprio conjunto de tracinhos. Não há alfabeto. Portanto, tu tens de decorar milhares de combinações, porque cada palavra é uma combinação de tracinhos diferente. É uma lógica de escrita completamente diferente. Muito mais complexa. E, portanto, ele vai ter que aprender a escrever nesse idioma, em acádio. Ele vai ter que aprender... Não sei se aprendiam acádio em Jerusalém ou não. Aramaico aprenderiam. E aramaico seria bastante útil, porque ele usaria o aramaico para falar com os outros povos, não é? Mas ele vai ter que aprender acádio, não é? E a versão babilônica do acádio. E vai ter que aprender o cuneiforme, porque ele vai ter que ler os textos matemáticos, de astronomia, de religião. E vai ter que ler naquela língua, naquele tipo de escrita, e vai ter que saber escrever naquele tipo de escrita. E a Bíblia ainda diz que ele era quantas vezes mais sábio? 10 vezes mais 10 sábio. vezes mais sábio que os sábios da Babilónia. Se bem que sóbrio também ajuda, não é? Pois, eles também deviam. Porque a questão é, eles tinham o vinho e a carne, portanto era churrasco todas as noites. Imagina um jantar de curso, pessoal universitário que esteja a ouvir, imagina um jantar de curso todas as noites. Que ele devia ser bonito. Tu agora, desculpa, agora entraste num assunto, eu sei que é um exemplo, ok? Sim, mas é um assunto que é muito polémico, ou é polémico dentro da igreja e dentro de algumas denominações, essa questão do vinho, entendes? Porque eu já ouvi várias histórias e várias versões que o vinho que Jesus bebeu não continha álcool, que os judeus colocavam as ânforas subterrâneas em zonas subterrâneas para que o vinho... aquilo, eu vou dizer isto pela primeira vez, tu certamente terás mais informações que eu. Aquilo que me disse um especialista em vinho, um enólogo, é que o vinho, a palavra vinho, já pressupõe uma bebida fermentada. Sim. Ou seja, aliás, eu nunca fiz vinho, mas a minha mulher, o avô dela fazia vinho, e quando eles começavam na vindima, logo começavam a pisar as uvas, a fermentação espontaneamente, não era induzida, era espontânea, começava a acontecer. Ou seja, a partir do momento que os cachos vão se misturando e não sei o quê, a fermentação já acontece. Ali começa a fermentação. Ou seja, quando há a transformação digamos, do açúcar em álcool, em teor alcoólico. Pronto, e nós hoje, em certa parte, não tem nada a ver, uns bebem, outros dizem que não bebem, pronto, isso aí. Agora, o que é um facto, para mim, que para mim é inegável, é que Jesus, diante dos fariseus, não sei se concordas comigo ou não, diante dos fariseus, eles acusam-no, e ele diz, quer dizer, vejo João Batista e não comia e não bebia. Não bebia o quê? Vinho. Não era água, porque senão ele não podia viver sem água. Não comia, não bebia, e vocês diziam que ele tinha demónio, se não estou em erro. O Senhor disse isto. E vem o Filho do Homem, que era ele próprio, come e bebe, diz lá, bebe vinho, está lá escrito, no original diz lá, não sei se está a bater certo. Ou seja, e hoje em dia, e eu entendo, porque a gente já sabe como é que é os excessos. Uma pessoa que bebe um copo de vinho, normalmente não fica só por um copo. Atrás de um copo vem outro copo, e outro copo, e outro copo, e aí, digamos assim, dá lugar ao estado de embriaguez, que a Bíblia literalmente condena como pecado. Certo. Ou seja, a embriaguez, fora de controle, pessoa que já está em estado de embriaguez, essa pessoa, diante de Deus, está a pecar. Agora, a pergunta que eu te faço é, não se é pecado ou não é isso, a questão não é essa, mas em termos arqueológicos ou em termos históricos, há alguma coisa que te possa dizer que eles fabricavam, porque o próprio vinho sem álcool, aliás, se nós formos ver um rótulo de uma garrafa de vinho sem álcool, ou suposto vinho sem álcool, na verdade tem álcool. Tem lá 0,08, ou seja, está lá qualquer coisa de álcool. 0,0, acho que não há.
Ou seja, mas aquilo é um processo químico. Aquilo é um certo. processo químico que é recente. Não é uma coisa que acontecesse há séculos atrás. Certo. O que é que tu dizes sobre isto? O que é que te parece? A resposta que eu vou dar é arqueológica e histórica. Ok. Nós não temos tempo aqui entrando na consideração teológica. E a questão é, eu respeito, vou ser os parentes, eu respeito aqueles que optam, por exemplo, não beber vinho na ceia. Okay. Eu cresci num contexto muçulmano. Os meus pais eram missionários na Guiné-Bissau. Okay. A tribo com a qual nós trabalhávamos, a tribo em que eu cresci, e sinto-me um bocado, eu sei que não pareço, mas eu sinto-me africano. A minha tribo era essencialmente muçulmana. E, portanto, tanto comer pouco quanto beber vinho era mal visto, né? Era abolido. Yeah. Era tabu. Yeah. E, portanto, nós, enquanto vivemos naquele contexto, não comíamos pouco e não bebíamos vinho. Porque era pecado? Não. Mas para não causar escândalo. E, portanto, na nossa igreja também não se bebia vinho à ceia. Bebia-se um suco de uva. Claro. Que hoje em dia já é possível. Fiz essa ressalva. Certo. Ok. Aqui em Portugal, na minha igreja, eu bebo vinho. Ok. Na ceia? Na ceia. Ok. Contexto cultural completamente diferente. Ok. Historicamente falando, e arqueologicamente falando, o ser humano sempre foi muito bom a fermentar coisas e a perceber como se embebedar com coisas. Basta ver que nós fazemos bebidas de tudo. De arroz, de batata, de trigo, de Cevada, uva, de cevada. Nós conseguimos pegar em qualquer coisa, fermentar, descobrir uma forma de fermentar aquilo. Cactos. A primeira pessoa que olhou para um cacto e pensou, eu vou fermentar, vou arranjar uma forma de beber isso. Pronto, mas isso são considerações. Arqueologicamente falando, já se produz vinho na Terra Santa há muitos, muitos milhares de anos. Okay? Vinho Fermentado. Vinho. Alcoólico. Ok. Bebia-se no tempo do Velho Testamento. Okay. Vinho. Alcoólico. Senão as pessoas não ficavam embebedadas, não ficavam tocadas e há textos, não é? Não é ficou. Sim. Portanto, tinha álcool. Gente. A sério. Não quer dizer que a Bíblia prova embriaguez. Pelo contrário, como eu disse. Mas eu estou falando agora, arqueologicamente falando. O que é consumido pelos judeus no primeiro século e pelos romanos em todo o lado era vinho. Agora, há vinhos e vinhos. Há vinho bom e há vinho mau, está como hoje em dia. E havia vinho mais aguado e menos aguado. O vinho do cotidiano, que seria o vinho que Jesus provavelmente beberia mais vezes, é um vinho bastante aguado. Okay. O vinho do casamento já é outro vinho. É casamento. Tem que ser um vinho com qualidade. Tanto que o próprio chefe de sala diz que o vinho com qualidade. Não é? Mas pronto, são outras considerações. Mas o vinho do cotidiano é um vinho bastante aguado. Mas não deixa de ser vinho e tem teor alcoólico. Imagina uma sangria. Não estou dizendo que as coisas sangria. Uma água a pé. Ok? Porquê? Porque tem que render. E porque é o que o pessoal bebe todos os dias. E mesmo o pessoal pobre, mesmo mais pobres no Império Romano, tinha, pelo menos em casa, azeite, pão e vinho. É a base da alimentação. E vinho alcoólico. Porque também se purifica a água. Os soldados romanos bebiam vinho em campanha, mas não para se bebedarem. Ou seja, era um vinho já com muita água. Podias bebedar com aquilo? Podias. Podias beber um bocado. Mas podias. Exatamente. Porque água pura, nós hoje em dia damos por garantido, não é? Eu estou aqui a beber água, né? Até sabe bem. Água pura é um luxo. E a fermentação purifica a água. Uau. Olha, essa certo? nunca tinha ouvido. Portanto, é mais seguro beberes vinho do que beberes água. Na esmagadora maioria dos casos. Especialmente em cidades. Portanto, mesmo o mais pobre dos mais pobres teria acesso a vinho. Okay. Um vinho rasca. Okay. E seria mais seguro beber o vinho. Okay. Ou beber a cerveja, não é? Do que beber água. Água pura de nascente é um luxo. Pois. E aliás, era até engraçado que quando os romanos, por exemplo, chegam à Península Ibérica, uma das coisas que eles criticam os nativos, dizem que eles eram selvagens, é porque eles bebiam água. Loucura. O pessoal aqui na Lusitânia bebia água. Tipo, água. E os romanos achavam aquilo. Quem é que bebe água? Que malta é esta? Bebes vinho. Ou cerveja, quanto muito, né? Mas vinho. Lá está. Há vinho e vinho. Mesmo na época. Havia vinho de festa e de casamento, que é um vinho muito menos aguado. Havia um vinho no cotidiano, que tu vais beber para matar a sede, não é? Certo. Que o vinho podia até levar 3 para 1. Ou seja, uma dose de vinho puro e 3 doses de água. Para diluir, não é?
Esse seria o pior dos casos, não é? Tipo, mas não é pior necessariamente só em termos de qualidade. É aquele vinho que não é para beber, é para manter para beberes, tipo, para estares ali vais bebendo, né? hidratado. Hidratado. Exatamente. Pronto. Portanto, o vinho que Jesus está a beber tem um teor alcoólico. Se na última ceia o vinho que ele está a beber é de melhor qualidade porque é uma refeição especial, aí já estamos a entrar em considerações que o texto... Mas é alcoólico. Seja como for, é alcoólico. Claro. E Jesus bebeu o vinho tal como todos os judeus da sua época, tal como a igreja primitiva. Senão Paulo não tinha que estar a descasca de olha, vocês estão-se a brigar no meio da ceia, não é assim que se faz. Certo. Essa é uma referência e também... Se não fosse alcoólico, eles não se brigavam, não é? No dia de Pentecostes, as pessoas vêm acusar aqueles 120... Estão embriagados. Eles estão embriagados. E Pedro, ele diz... Não A tem. esta hora. Ou seja, ele não diz, eles não bebem. Pois não. Ele Diz não esta diz. hora. Ele diz a hora, ou seja, a esta hora eles não podem ter bebido. Ele não faz suficiente o suficiente para estarem embriagados. Então, ele não diz, não, esta malta não bebe vinho. Epá, eu não estou aqui com isto a fazer um Também não. ao vinho, não é isso. Também não. Mas, Como é que eu vou explicar? Na igreja em que eu cresci, no contexto em que eu cresci, Exatamente. nós não bebíamos vinho. Por uma questão de respeito à cultura. E, portanto, há contextos culturais e contextos culturais. Eu disse, arqueologicamente falando, é vinho. Inclusivamente havia sabores de vinhos diferentes. Por exemplo, perto do Mar Morto, na fortaleza de Massada, que era uma fortaleza construída por Herodes o Grande, e Herodes era um bocado... excêntrico, não é? Excêntrico é favor, ok? Nem o Euromilhões fazia mais excêntricos do que o Herodes. O Herodes, por exemplo, tinha vinho com baunilha. Em Massada, guardado. Vinho Baunilha. com baunilha. Com aroma de baunilha. Com sabor a baunilha. Pronto. E havia vinhos diferentes, com aromas diferentes. Vinhos picantes. Vinhos com baunilha. Vinhos com... Com chocolate. Não, chocolate não. Não, aí não havia. Eles com aromas, pronto, com especiarias, não é? Porque havia especiarias se chegarem. O Império Romano já tinha contato com a Índia, né? E com a China, já chegavam coisas, trocavam-se coisas. Há moedas romanas nesses países e há coisas que vão seda que vai chegando e especiarias, pronto. Aqui novamente entramos noutro campo, não é? Mas novamente, a arqueologia ajuda a ilustrar isso. Portanto, nós sabemos o tipo de prensa que era usada para se produzir vinho na época, o tipo de ânfora em que os vinhos são transportados, não é? Okay. E há estudos muito detalhados sobre né? isso, não é? Sim, são tipo talhas, ânforas que são transportadas nos navios. Nós temos naufrágios inteiros com tipos de ânforas de azeite, outras, e havia tipos específicos, formas específicas que eram feitas para coisas específicas. Havia a ânfora de vinho, havia a ânfora de azeite, havia a ânfora de garum, por exemplo. Garum, que é aquela pasta de peixe que fazia-se muito aqui em Portugal. Em Troia, por exemplo, há os grandes tanques de salga, os maiores tanques conhecidos do Império Romano. São cá em Portugal. E outros dos maiores até em Vigo, portanto, são peninsulares. E que era muito popular para se comer com o quê? Com o pão e com o vinho. Portanto, o vinho é uma coisa essencial na cultura mediterrânica. E, portanto... Sem tirar a bebedeira é outra coisa muito diferente. Sim. Eu não estou dizendo que nunca Jesus aqui se embebedou. Estou dizendo que o que Jesus bebia tinha um teor alcoólico. Yeah. Tu falavas aí outra coisa que eu também, é a minha opinião pessoal, ou seja, a vinda de Jesus vem num momento, considero eu, porque tu estás a falar dos impérios, a Babilónia, mas o Império Romano, ele veio trazer, em termos de vias de comunicação, em termos de... Foi o tempo certo. Não é? Eles levavam água a sítios onde não havia água, levavam estradas onde não havia estradas. Então, se calhar, foi a altura certa. Há vários momentos na história bíblica em que é a altura certa e que acontece coisas que não estão à espera. O povo está no cativeiro. O povo de Judá sabe o que aconteceu com Israel. Israel foi obliterado, o povo de Israel foi espalhado pelo Império Assírio. Entretanto, vieram os babilónicos, que seguem a mesma cartilha do Império Assírio. Ou seja, conquistam uma terra, o povo porta-se mal, a gente vai espalhá-los pelo mundo inteiro, vai trazer o mundo inteiro para a terra deles. Não é? E o povo vai para essas novas terras, assenta-se nessas novas terras, não é? E está preparado para passar o resto da vida ali. Aliás, há uma nova Jerusalém, não muito distante da Babilónia, que é feita com colonos vindos de Judá, provavelmente, né? E nós temos muitos textos babilónicos que mencionam judeus a comprarem e venderem terras, a casarem, a pagarem impostos, a prestar serviço militar, não é? Estão a fazer a sua vida. Estão preparados para ficar lá. Porquê? Qual é a probabilidade de voltar a ver Judá? Voltar a ver Israel? Nula, zero, não vai acontecer.
O que vai acontecer com eles? O mesmo que aconteceu com todos os povos da antiguidade dessa altura, que vão desaparecer da história. Eventualmente a língua deles vai desaparecer, vão se misturar e vão virar como os samaritanos, não é? No fundo. E depois vem os persas e vem Ciro o Grande. E Ciro, quase de forma milagrosa, conquista um império gigantesco. Ele conquista os Medos, depois ele conquista a Lídia e toda a zona da Turquia, depois ele conquista a Babilónia, não é? Tudo bem, a Babilónia já não estava no seu auge, ok, mas não deixa de ser um feito, não é? Ele conquistar a Babilónia. E depois, ok, Ciro, está aqui a cartilha, não é? Isto é o manual de instruções dos impérios, geralmente faz isto, faz aquilo. E o Ciro diz, tipo, não, vamos mudar as regras. Tu queres adorar o teu Deus? Força, vai, adora. Queres voltar para a tua terra? Volta. Podes ficar na tua terra. Eu pago a reconstrução do teu templo. Não é? E faz a primeira declaração de liberdade, digamos assim, mundial. E os dois de repente podem voltar para casa. Qual é a probabilidade disso acontecer? Qual é a probabilidade de um persa, que era um povo semi-nómade, não é? Tipo, de fora das grandes sociedades da época, conquistar o mundo conhecido quase todo e resolver mudar séculos de tradição e de modus operandi dos impérios. Quando os profetas falavam, não, vocês vão voltar a Jerusalém, e o pessoal está lá na Babilônia, não é? Lá no atual Iraque, não é? E a pensar, tipo, quando? Como? Yeah. Não vai acontecer. Yeah. Babilônia vai cair, o maior império que o mundo já viu. Babilônia vai cair. Babilônia vai ser conquistada. Como dizer que os Estados Unidos vão cair. Era como dizer que a União Soviética ia cair. Também achavam que era loucura. Não é? Portanto, os persas vêm de uma forma que ninguém estava à espera e fazem coisas que ninguém está à espera. Os romanos também. Não é? Há vários passos aqui. O fato de Alexandre o Grande, a mesma coisa, né? Qual é a probabilidade de Alexandre o Grande fazer o que fez? E ele espalha a língua grega por todo o lado. E depois vem o Império Romano, que une politicamente o que já estava mais ou menos a significar culturalmente e linguisticamente falando. Então, quando Jesus vem e quando a igreja começa a expandir no primeiro século, tu tens mesma moeda, mesmas fronteiras, um bom sistema de estradas, um bom sistema de cidades, porque os romanos dependiam das cidades, das quiuitas. Era o centro da administração. E, portanto, por todo lado tens cidades. Em todas as cidades tens comércio. E onde tens comércio, tens judeus. E tens sinagoga. Portanto, tens um sistema em que, por todo o império, podes usar a mesma moeda. Eu posso pegar ofertas na Macedónia e levar para Jerusalém, porque a moeda vale a mesma coisa. E eu posso pegar as ofertas da igreja de Antioquia e ir para Roma, se eu quiser, ou para a Espanha, como Paulo pretendia, nunca chegou, né, mas pretendia vir. Ele podia usar a mesma moeda. Ele não precisa fazer câmbio nenhum. Ele pode falar na mesma língua. Porque quando quer que ele chegasse, havia gente que sabia falar grego. E depois o latim. Não é? E, portanto, a igreja cresce como cresce nos primeiros séculos. É um momento ideal para isso acontecer. E, moralmente falando, o Império Romano estava a precisar. Engraçado que a minha orientadora, que não é cristã, ela costuma dizer isso. O cristianismo tinha que aparecer. E se não aparecesse o cristianismo, ia aparecer outra coisa do género. Porque ela diz que há momentos em que a gente chega a um poço moral tão grande que é preciso haver um reboot, entre aspas. Na visão dela, não crente, não é? Um restart. E o cristianismo foi isso. Novamente, ela está falando do ponto de vista não cristão. Mas do ponto de vista cristão, nós podemos ter certeza disso. Jesus vem no tempo certo. E a igreja surge no tempo certo, com os ingredientes certos para depois se expandir como se expandiu e conquistar o império que o perseguia. Né? Que eles passam de perseguidos à religião dominante, né? Do império. E aqui só por curiosidade, porque eu tenho que aproveitar, não é? Claro. O batistério mais antigo da Europa Ocidental está em Portugal e está na cidade que eu trabalhei para a minha tese de doutoramento. Idanha Velha. Idanha Velha. É um batistério do final do século IV. É o batistério mais antigo, datado, né? Bem datado, bem conhecido, deste lado da Europa. Isso é perto de Coimbra, não é? Não, é por Castelo Branco. Castelo Branco. Por lá de Castelo Branco. Perto da fronteira com a Espanha, perto de Monsanto. Não sei se você fala Monsanto. E Idanha Velha fica perto. E tem um batistério mais antigo, o batistério de imersão. De imersão. Imersão. Tem dois batistérios, na verdade, mas o mais antigo é do final do século IV. Mera curiosidade, estamos a falar aqui da expansão do cristianismo, não é? Mas isso é tremendo. E no século IV já há uma comunidade no interior de Portugal com um batistério a batizar pessoas. Nós ficávamos aqui horas e horas e horas. Eu acho que eles não iam aguentar aqui tantas horas. Não, mas assunto havia. Tínhamos que fazer aqui um segundo episódio. Mas tens o meu número. Sim. É uma questão da gente depois acertarem uma nova data. Parte 2, né? Parte
Se o Rambo fez para aí 3 ou 4 filmes, a gente também pode fazer aqui também podemos. vários episódios contigo, porque realmente tu tens é um manancial de conhecimento e de factos. Pronto. Lembro que não é a minha especialidade, ok? Ok. Mas eu queria só, antes de fecharmos aqui o nosso episódio, eu vi que há pouco tu deste uma olhada àquela... Essa Bíblia que eu tenho aqui atrás de mim, é King James. Pronto, eu sei que não é muito a tua, digamos assim, a tua área, mais a arqueologia, mas com toda a certeza conheces um pouco ou alguma coisa sobre a história do rei Tiago, a história da criação da Bíblia, King James, porque eu já li algumas versões da Bíblia, o Freire de Almeida, todas essas, mas para mim a King James continua a ser aquela que eu mais aprecio, entendes? Também tendo como conhecimento, tendo o conhecimento de que foi feito ou foi, digamos, criada, traduzida de uma forma um pouco diferente. E eu quero só ver se bate certo aquilo que eu li, se bate certo com aquilo que tu sabes. Que Freire de Almeida, que era português, há pessoas que não sabem isto, não é? Ele era português, começou a traduzir muito novo, se não estou em erro, era um miúdo de 12 anos ou 13. E é a primeira tradução para português. Mas ele traduziu do latim, certo? Da Vulgata. Sim, da Vulgata. Pronto. Sim. E o rei Tiago, King James, ele não traduziu do latim, não é? Ele traduziu dos originais. Sim. Não é? E eu estou a dizer isto porquê? Porque às vezes algumas pessoas perguntam-me, e tal, aconselha-me numa Bíblia, qual é a Bíblia? Eu sei que já está aqui a fugir um bocadinho da arqueologia, mas na tua opinião, não sei se tens uma opinião diferente da minha, o que é que tu pensas sobre isso? Qualquer Bíblia que seja traduzida diretamente do original, e hoje em dia todas as novas versões foram traduzidas diretamente dos textos originais, não é? É preferencial. Eu particularmente não desgosto da Freire de Almeida e uso por uma questão também de tradição, confesso, não é? É tradição, mas há versões recentes que têm traduções bastante interessantes que são feitas diretamente do original. E aqui é o detalhe principal, é ser feito do original. Porque, como eu disse, nós temos os textos, certo? E sabemos em grego o que é que Paulo queria dizer, não é? Ou saberemos em hebraico e em aramaico, não é? O que os autores do Velho Testamento queriam dizer. Então, para mim, o principal da tradução bíblica, para além de haver seriedade, não é? É ir buscar o original. Então, por exemplo, a Bíblia para Todos, não sei se conheces essa versão, foi feita diretamente do original. Ela tem uma linguagem diferente, mas eu particularmente gostei, não é? Não diria que é a minha favorita, porque é mais acessível, não é? É mais acessível, é feita diretamente do original e eu achei interessante a abordagem que eles tiveram para com o texto. Não sei se posso afirmar que é a minha versão favorita, não sei se tenho. É tipo dizer, não sei se tem um livro favorito, percebes? Eu gosto de todas. Sim. Pronto. Há pessoas que gostam mais. Mas algum livro favorito da Bíblia? Qual é assim para ti o livro que. Só não podes perguntar isso a um pastor, né? Novamente, isso fica mal. Mas, olha, vou só dizer: os meus filhos, o meu mais velho chama-se Jonatas e o mais novo chama-se Davi. Ok, já percebi. Mas não digo. Se tivesse um terceiro, provavelmente seria Samuel ou alguma coisa assim dizer. Portanto, faz as contas, não é? Está tudo dito. Para terminar mesmo, ainda ontem li uma notícia, algures, e acredito que é fiável. A gente sabe que o comunismo é sempre uma forte oposição ao cristianismo, historicamente falando, não é? Historicamente. Então, a notícia que eu vi achei bastante interessante porque o cristianismo, o evangelho, por assim dizer, está a crescer, embora seja underground, mas na China está a crescer de uma maneira... A igreja que mais cresce. A igreja que mais cresce no mundo e em potencial a maior igreja do mundo. Sim. Em potencial, não dá hipótese. Porque eles são muitos. A igreja cresce com a perseguição. Exatamente. Nós não gostamos, mas a igreja cresce com a perseguição. A perseguição, e os textos de Atos mostram isso, não é? Mas tu vê, eles já não sabem bem o que é que vão de fazer. Estou a falar dos políticos, né, que governam aquele país. Então, eles estão a criar uma versão da Bíblia, mas falsa. E um dos textos que aquela pessoa trouxe foi aquela passagem que os judeus trazem aquela mulher prostituta e Jesus está diante dela e ele diz: quem não tiver pecado, que lance a primeira pedra. E lá nessa tradução, eles dizem que Jesus é que apedrejou a mulher. Ou seja, a máquina acha está a funcionar, sim. A máquina comunista a funcionar no sentido de anular
aquilo que a Bíblia diz. Sempre houve tentativas e sempre vai haver tentativas para adulterar a Bíblia. Mas é por isso que nós temos os textos originais ou o mais próximo disso, não é? E é por isso que é importante nós estudarmos e lermos a palavra, mas também compreendemos o contexto, vemos os dados arqueológicos. Porque é aí que nós vamos combater as heresias e vamos combater as adulterações da palavra, certo? Muitas vezes o pessoal quer, em 2000 anos de história ninguém se lembrou disso e agora o iluminado é que se lembrou de uma nova interpretação para o texto, não é? Ou que viu uma coisa nova no texto, e muitas vezes basta ver o contexto, né, da passagem, ver o contexto histórico, ver o contexto do próprio texto, não é? Para perceber onde é que está o erro e onde é que não está, não é? É um dos motivos pelo qual eu gosto tanto da área em que eu estou, não é? E gosto tanto de estudar, mesmo não sendo o meu trabalho do dia-a-dia, não é? Porque eu trabalho da Idade Média, mas como cristão é impossível não estudar a arqueologia bíblica, não é? E não trabalhar isso a sério. Também por causa disso. Isso ajuda a separar o trigo do joio, não é? E a perceber depois versões que estão erradas, porque depois vou lá ao original no grego e diz, não, mas olha, o manuscrito mais antigo não diz isso. Eu tenho centenas de cópias que dizem o contrário. Portanto, a grande questão, e falando para as pessoas que nos estão a ouvir agora, se calhar pela primeira vez, ou que se calhar vão começar agora a ler a Bíblia, porque nós às vezes temos que pensar que essas pessoas possam nos estar a ouvir neste momento. Qual era o conselho, ou qual é o conselho que tu... Imagina uma pessoa que quer comprar uma Bíblia agora, ou quer começar a ler a Bíblia, começa por onde... porque tu estás a dizer algo que é muito importante e quem lê a Bíblia não vai atrás disso, que é o contexto, certo? E o contexto em que aquilo, ou que as escrituras, aquilo acontece, não é? E a pessoa às tantas diz assim, mas então como é que eu vou ler a Bíblia, como é que eu vou dar início à leitura da Bíblia? Qual é o conselho? Isso é uma boa pergunta. Não é? Assim, hoje em dia há muita informação na internet e acho que nunca foi tão fácil nós acedermos à informação. Portanto, conseguir o contexto, por exemplo, de um texto bíblico, basta procurar às vezes na internet, e também é muita coisa má, é verdade, mas também é muita coisa boa. Muitas vezes a própria internet tu consegues o contexto histórico, por exemplo, de um livro, pelo menos o básico, para saberes como avançar. Já há bíblias de estudo que fazem um trabalho muito mais profundo. Então, por exemplo, eu recomendo muito, vivamente recomendo, a Bíblia Arqueológica. Ela é a versão NVI, ok? Não é necessariamente a minha versão sequer favorita da tradução em si, mas ela tem 3.000 artigos lá dentro, arqueológicos. E ela faz uma contextualização muito boa, breve, mas muito boa. E, portanto, alguém que queira pôr o pezinho na água, digamos assim, a Bíblia Arqueológica eu não poderia recomendar mais. É muito séria, muito boa. Quando há dúvidas sobre alguma passagem, eles apresentam mais do que a versão, ou apresentam mais que uma versão, explicam porque que seguem uma, e geralmente eu concordo. Até agora, do que eu tenho listo, geralmente concordo com a linha que estão a seguir, porque é uma linha muito séria. Recomendo é um trabalho muito sério. Portanto, Bíblia de estudo, Bíblia Arqueológica, especialmente para quem já conhece a Bíblia, mesmo para quem não conhece, é uma ótima forma de começar, porque contextualiza todos os livros e as passagens em si, é mesmo muito bom. E livro para começar, é o que eu digo, quando eu começo discipulados com pessoas, especialmente jovens, eu começo por Lucas. Não é o mais comum, eu sei, muita gente trabalha de João, e eu percebo o porquê. Eu geralmente começo por Lucas. Faço Lucas, faço Atos. E depois vamos ao resto. E se me perguntas qual é o livro favorito, eu não disse Lucas, mas acabo de dizer Lucas. Porquê? Lucas ele é mais cronológico na sua exposição. Ele é mais explicativo. Como ele está a escrever para um não-judeu, ele explica muito das passagens, dá detalhes que ajudam ao autor que não está familiarizado com o mundo judaico. Por exemplo, Mateus entra de pé juntos, não é? Se não conheceres o contexto judaico, tiveres zero contexto judaico... Vai escrever para os judeus, literalmente. E portanto, fica mais difícil ler nesse aspecto, não é? E Lucas começa com o Natal. É o que dá mais detalhes do Natal, não é? Que geralmente é a história que a pessoa reconhece, não é? E cria ali uma ligação emocional. Portanto, eu recomendo. Lê Lucas, depois lê Atos. E Marcos vai logo para os milagres. Marcos salta logo para dentro da ação, não é? Não há introdução histórica, não há contexto, não há nada. Olha, pessoal, é assim que aconteceu. Então é o mais antigo, não é? Eu li alguns que foi o primeiro evangelho a ser escrito. É o mais antigo. É o mais antigo, não é? E mais antigo, provavelmente, Marcos faz ali uma coletânea de textos. Ou seja, já haveria textos.
Muitos especialistas acreditam nisso. Já haveria textos a circularem porque as pessoas começam a escrever logo no início, para não se esquecerem, não é? E começam a escrever mensagens que Jesus colocou, histórias e momentos chaves, não é? E Marcos provavelmente trabalhou muito com Pedro, não é? É isso que eu te ia perguntar. Ele trabalhou muito com Pedro, mas ele também novo. terá tido uma base nesses textos, não é? Já vi textos a circularem na igreja primitiva e ele pega muitos desses textos e com Pedro ele tipo põe ordem, preenche, não é? E por isso que ele entra um bocado de pé juntos. Eu tenho uma pergunta que Força. eu vi há pouco tempo isto, há pouco tempo não, assim, há uns meses, num podcast, e corrijo-me se estiver errado, porque é mesmo uma curiosidade. Ou seja, quando a Bíblia foi compilada, ou seja, para formar a Bíblia em si, Sim. houve livros que estavam numa parte, outros estavam noutra, e alguém compilou os livros todos Sim. na Bíblia. E eu vi que o livro de Marcos, o que custou nessa época, era o equivalente a hoje a 100 mil euros. Oh, boa pergunta. Eu não vou-te saber responder a isso. Não sei mesmo, e aqui estou a confessar a minha ignorância. O que eu posso dizer é que o número não me estranha, no sentido em que livros eram caros, no geral. Yeah. Ok? A pessoa normal que quer mandar uma SMS, entre aspas, para alguém, usa isto. Nós chamamos óstracos. É a cerâmica que está partida, já não está usada, eu pego, escrevo a mensagem e mando. E nós temos muitos óstracos, porque a cerâmica preserva-se, muito melhor do que os pergaminhos ou o papiro, não é? E, portanto, estás a estudar, estás a aprender, estás a treinar, ou estás a mandar uma mensagem rápida, ou mesmo não assim tão rápida, usa cerâmica. Papiro não se preserva tanto, nós perdemos esmagadora maioria dos papiros que houve na antiguidade, não é? E é muito caro. Pergaminhos são muito caros. E, portanto, só vai escrever num pergaminho quem sabe o que está a fazer. E com um objetivo muito claro. E tu vais escrever textos muito longos, e os evangelhos são relativamente longos, não é uma carta. São textos longos. Tu não vais usar só uma folha de papiro. Tu vais ter que juntar várias folhas de papiro. Ou não vais usar só um pergaminho. Não é? Ou só uma folha de papel. E, portanto, era caro ter um rolo. Por isso que a maior parte das sinagogas não tinham todos os rolos do Velho Testamento. Tinha um rolo de Isaías, e tinha Jeremias, e tinha, se calhar, um livro histórico, não é? Algumas sinagogas muito ricas teriam todas. Por exemplo, a do Cairo, que é onde tem todas. Mas era uma das principais sinagogas do mundo antigo. Porque era caro ter os textos. A mesma coisa conta para o Novo Testamento. Era caro ter. Portanto, o valor, não sei se é real ou não, porque é muito difícil fazer essas equiparações, mas não me estranha. Não é um valor absurdo, não é? De todo. Para o tamanho que é. Sim, porque eu agora não sei dizer qual é a passagem, mas é no livro de Atos, em que o apóstolo Paulo vai lá pregar. Agora não sei dizer, tu deves saber. Vai pregar lá uma cidade e eles têm uma conversão genuína, aquilo que eu chamo de arrependimento genuíno, não é? Ou seja, há frutos de arrependimento. E eles, todos aqueles livros que eles tinham, das artes... Eles queimam e o valor é 50 mil... 50 é uma coisa... Se nós fizermos... Eu fiz as contas, agora não tenho aqui. São milhões. São milhões de euros. Eles fizeram uma montanha de livros, aquela população, não é? Não precisava ser assim tão grande. Não precisava ser tão grande, porque lá está, os livros são caros. Não é? Mas pronto, fizeram... Sim. Sim. Eu achei aquilo bastante curioso e assim, peraí, deixa lá ver, fazer aqui umas continhas, fiz a conversão aos valores atuais. Como eu disse, é complicada. É complicado. Não é? Em questões de inflações é muito complicado. Geralmente o termo que eu uso é, imagina que o trabalhador braçal normal está a receber um denário por dia. E que então o salário mínimo seria 28, 30 denários... que trabalhas todos os dias, pronto. É a equiparação mais próxima que eu posso fazer, mas lá está, depende da época que estamos a falar, depende do local. Os preços na Judeia não são os mesmos preços que eram aqui na Lusitânia, que não eram os mesmos preços em Roma, e que variavam conforme o dia, conforme o ano, se a colheita foi melhor ou foi pior, e portanto não podemos, é complicado, muito vasto, mas era muito dinheiro, seja como for, era muito 50 mil denários era muito dinheiro, muito dinheiro. Era uma fortuna. Quando a gente acha 200 ou 300 denários é considerado um tesouro, portanto imagina 50 mil. Ok, e eu assim para fechar,
Eu gostava também de acabar com uma curiosidade que eu também vi num podcast. Noutro, este é diferente, que eu vejo alguns. Que é voltando um bocadinho ao início da conversa, mas também fica aqui no fim a curiosidade, que é, nós temos mais factos da existência de Jesus do que da existência de Pitágoras. E entretanto, Pitágoras e qualquer um dos outros gregos, mas pronto. Ninguém questiona a existência de Pitágoras. E como eu disse, seriamente hoje em dia também não se questiona a ciência de Jesus. Vamos, mesmo entre os meios. Há pessoas que. Eu disse seriamente. Pois. Na internet encontra-se tudo, portanto, é ignorância. É ignorância. É simplesmente ignorância, não é? Novamente, que vão dizer tipo, em história nunca tens 100% de certeza, portanto existe 0,0000001% de possibilidade de ser inventado. Mas... Nós temos evidências de que realmente Dom Afonso Henriques existiu. Nós temos o túmulo dele, inclusive. Portanto... Mas eu acho que nenhum português hoje em dia era capaz de dizer, o Afonso Henriques não existiu, isso foi uma invenção. Não é? Mas temos mais detalhes para a vida de Jesus do que para a vida de Afonso Henriques. Ora está. Mas não temos o túmulo de Jesus. Também sou professor durante 3 dias, não é? Glória a Deus por isso. Eu sou professor do túmulo 3 dias, portanto não precisava ter o túmulo marcado. Essa é que é a grande diferença. Essa que é a grande. É a grande diferença. E a ressurreição é um momento marcante. E aparece também nos textos mais antigos, porque as cartas de Paulo são dos escritos mais antigos do Novo Testamento e já falam da ressurreição. Quando Paulo fala aos Coríntios, se não me engano, ele diz, há pessoas vivas, vão lá falar com elas. Não é? Isso daria uma outra conversa toda, mas historicamente falando, para mim é possível teres muitas certezas sobre a ressurreição. Porque tu podes provar que Jesus morreu, nós já falamos sobre isso, não é? Certo. E eu não posso provar a ressurreição em si, mas eu não preciso. Eu preciso provar que Jesus morreu, e já falamos sobre isso, não é? E eu preciso provar que Jesus foi visto depois. E foi. Durante em vários momentos diferentes. E nenhuma das teorias alternativas é satisfatória. Porque há várias teorias para tentar explicar o que aconteceu ali. Há, por exemplo, a teoria do sofrimento. Ou seja, os discípulos estão com tanta culpa, não é? Com tanta tristeza que eles alucinam. Um delírio. É um delírio coletivo. O problema é, não há nenhum caso registrado pela psicologia de delírios coletivos idênticos. Quando há delírio coletivo, cada pessoa vê uma coisa diferente. É um delírio, portanto, cada pessoa vai ver uma coisa diferente. Não existem delírios coletivos registrados, cientificamente falando, em que as pessoas vejam o mesmo. Ou seja, todos viram Jesus e Jesus diz a mesma coisa, e todos viram o mesmo. Isso não existe em termos de psicologia. Isso seria o maior milagre, ainda maior do que a ressurreição. E Jesus não aparece só para discípulos. Jesus aparece para pessoas sozinhas, aparecem para os discípulos em grupo, aparece para 500 pessoas ao mesmo tempo, aparece para pessoas que não acreditavam nele. Jesus aparece para o irmão dele, que não era um seguidor, e passa a ser um seguidor. Até Flávio José menciona isso. A teoria de que Jesus não morreu na cruz comprova que ressuscitou. Ou seja, só o facto de... Ou seja, tentarem explicar que Jesus não morreu, o que, como disse, é uma das explicações. Falando, é uma das explicações. Alguém o viu e tentou explicar, só pode não ter morrido. Não ter morrido. Foi uma outra forma de tentar... Basta ver ao argumento que os líderes... Para mim, os principais argumentos, para além desse, é a questão de que a defesa que os líderes religiosos usam na altura é que o corpo foi roubado. O que prova que o túmulo estava vazio. Esse é um dos momentos chaves. O túmulo está vazio. E o túmulo estava guardado. E o túmulo estava vazio ao ponto de que os próprios adversários de Jesus não podem negar que o túmulo estava vazio. Então eles dizem que o corpo foi roubado. Agora, como é que um grupo de discípulos que foge no dia anterior, no outro dia vai lá vencer a guarda romana sem matá-los e sem drogá-los, né? Fantásticos, melhores que o Missão Impossível, roubar o corpo e depois todos eles morrerem juntos, martirizados, sem nenhum deles dar com a língua nos dentes. É interessante, e deixa-me só terminar com isto. Um dos assistentes do Nixon disse que ele se converteu depois da polêmica que houve, né, com Nixon e com Watergate e etc. Porque ele disse que era um grupo de 12 pessoas que sabia, 10 ou 12, era um grupo de pessoas pequeno que sabia
e disseram, temos ficado de bico lá durante 3 semanas, e isso vai passar das notícias, e eles não foram capazes. O pessoal começou a desbocar-se e de repente já a história saiu e acabou. Eles não foram capazes de aguentar 3 semanas a pressão da mídia. Os tipos aguentaram entre aspas, teriam aguentado anos a mentira e morrido para que eles sabiam que era mentira porque tinham roubado o corpo. Esse para mim, Gabriel, esse para mim é que é o grande... não há explicação. Tu morrerias por uma mentira? Não, que eu soubesse que era uma mentira. Eu posso morrer por uma mentira sem saber que era uma mentira. Entravas numa arena com a tua esposa e os teus filhos a rir ou a cantar por uma mentira, sabendo que ias morrer. Eles acreditavam. Essa questão, eles acreditavam, diga o que disseres, eles acreditavam piamente que Jesus tinha ressuscitado. E portanto, uma de duas, ou eles todos alucinaram, estavam todos drogados, várias vezes seguidas durante 40 dias, ou Jesus ressuscitou. Mas Jesus ressuscitou, verdadeiramente. E eu só estou aqui porque eu acredito que Jesus ressuscitou. Sim, e portanto é importante e útil nós estudarmos a palavra que ele deixou para nós. Sem dúvida. É o grande, já dissemos isto aqui uma vez ou duas, é o grande facto do cristianismo, é a ressurreição. E é a melhor maneira de terminar, acho que eu não queria terminar sem tu falar só aqui para despedir aqui os nossos ouvintes e aqueles que nos seguem no YouTube. Este boneco aqui está. Esse é o meu chapéu de escavação. É sério, não é um prop. Não é algo que... Não, esse é mesmo o meu chapéu. Coitado, já vi melhores dias, né? Veio de escavação há pouco tempo. Eu por acaso limpei antes de trazer para cá, ok? Portanto não está completamente cheio de pó. Está um bocado, mas é o meu chapéu de escavação. Gosto dele, dá jeito, ok? E é preciso usar chapéu de escavação. Ainda por cima quando tens uma pele... Eu sou africano, mas eu tenho uma pele assim mais clarinha e não me deu muito bem com o sol e portanto... E o sol lá na Judeia, aquilo deve ser bravo. É forte. Né? Deve ser um calor. Estou para ir lá já há algum tempo, um dia destes vou até lá. Vale a pena. Vou lá ver. Vale a pena. Vou lá provar. É isso. Gabriel Venturini de Souza. Foi um prazer enorme estar à conversa contigo. Acredito que foi um prazer para mim também. Foi tremendo. Obrigado pelo convite. Não, isso, a gente é que agradece sempre. Ainda não temos cachê. Virá o dia. Nem que seja, olha, uma ida ali, comer ali uma tortazinha de azeitão, comer ali um bolinho, como deve ser. Mas depois, na próxima, eu aceito uma torta de... sem dúvida. Depois vens mais vezes. Vem assistir os próximos ali no fundo. Gabriel, deixa-me só dar-te um cumprimento e agradecer-te. Amém. Em nome obrigado de Jesus, pelo vosso trabalho também. Nós vamos certamente divulgar este podcast o máximo que pudermos, porque há muita verdade aqui contida neste episódio. Amém. E que vai abençoar muitas pessoas, vai trazer luz onde as trevas ainda possam existir. Amém. Obrigado. Deus te abençoe cada vez mais. És uma bênção. Obrigado. Também. E é isso, pessoal. Foi mais um episódio aqui do nosso podcast. E é caso para dizer que só não acredita quem não quer. As provas estão aí. É vê-las, pessoal. Leiam a Bíblia, pessoal. Mesmo se não acreditam, vai haver lá qualquer coisinha que os vai encaminhar para o sítio certo. Pessoal, sigam-nos nas redes sociais. Deixar aqui, antes de fazer aqui o disclaimer das redes sociais, deixar só o agradecimento aqui ao Gabriel Venturini de Souza, português de Gema. E é isso. Sigam-nos no YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Estamos em todo o lado, pessoal, vocês já sabem. Obrigado por nos assistirem, partilhem com a vossa família, com os vossos amigos e até à próxima.